A Digital do Samba. Eu tenho o prazer de ser uma das criadoras. Eu saí com a ideia e aí nessa era de compartilhamento, de trabalhar colaborativamente, a gente vai encontrando parceiros e aí parece que está tomando forma, está dando samba, né, Moisés da Rocha? E a gente, inclusive, um dos nossos parceiros nesse projeto e que vai estar com a gente numa das mesas. E é um prazer a gente ter ocupado esse espaço aqui do InovaBrá para mostrar o samba da forma em que a gente quer que ele esteja nesse momento de mundo digital. A gente tem o prazer de recebê-los nessa parceria com o InovaBrá Habitat, este espaço de co-inovação do Bradesco, que aceitou a nossa proposta de acolher o Fórum Influência e Impacto das Mídias Digitais na Arte e na Cultura Brasileira. E ao trazer para a centralidade o samba, nós propomos pensar exclusivamente em inseri-lo em todas as possibilidades de discussões, não apenas como um gênero musical, já que ele é muito mais. Para nós, é esse o sentido de estarmos aqui trabalhando dessa forma com o samba. Nós pensamos nele como gerador da arte, da cultura, da tradição, dos negócios, da inovação e também como participante dos avanços dessa nossa sociedade plural. Por isso esse fórum acontece nesse espaço onde empresas, startups, investidores e mentores trabalham de forma colaborativa para inovar e gerar novos negócios. Por isso também tomamos como missão garantir que o samba, enquanto maior patrimônio material da cultura brasileira, também tenha seu lugar nessa rede. Estamos marcando também a semana em que se comemora o Dia Nacional do Samba, 2 de dezembro, quando aqui em São Paulo tivemos uma cerimônia emocionante no Teatro Municipal. Lembramos também que o primeiro samba, ou pelo telefone, foi registrado em 27 de novembro de 1916, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, por Ernesto dos Santos, conhecido como Donga, uma composição que ele declarou ter feito com o jornalista Mauro Almeida. Portanto, o samba é um jovem de 103 anos que agora se vê tendo que encarar smartphones, redes sociais, plataformas digitais, marketing digital, mídias sociais e conviver com a realidade virtual. Sobre os nossos convidados para esse fórum, além de vocês que chegaram até aqui, a gente agradece muito a presença, são pessoas importantíssimas para nos ajudar a entender a influência das novas tecnologias na arte e na cultura brasileira. Nós vamos saber, por exemplo, como pesquisadores, estudiosos no assunto, analisam essas influências no universo do samba. E, por último, qual o impacto dessa influência na vida real? Vamos ouvir quem vive, faz e, principalmente, gera negócios a partir do samba. Enfim, se a tradição está no samba, samba é tradição, a tradição se reinventa e estamos aqui para fortalecer e colocar o samba nessa rede. Agradeço aos parceiros da BRZ nesse fórum, o Pasquim Bar e Prosa, Bar Samba e a Associação Índios Guaru. Aos amigos do InovaBrá que nos ajudaram, que nos acolheram, o Júnior Tonon, que é o curador aqui do InovaBrá, o João Luiz Vieira e também a Karen, que está na técnica. Um bom evento para todos nós, obrigado por terem vindo. Vamos para o primeiro painel. Eu tenho aqui o passador. Aqui. E esse primeiro painel, quem vai mediar é a jornalista, produtora e locutora da BRZ, a Cris Molina. Por favor, Cris, vamos começar. Pode aplaudir a Cris. Obrigada, gente. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Em nome de toda a equipe da Rádio Online BRZ, a BR Brasil Show, eu quero agradecer a presença de vocês na tarde dessa quinta-feira. Para marcar a semana que comemora o Dia Nacional do Samba, a BRZ, em parceria com o Habitat Bradesco e o InovaBrá, realizam hoje o Fórum Influência e Impacto das Mídias Digitais na Arte e na Cultura Brasileira, em especial o samba, que é o nosso maior interesse. Como todos sabem, e a Claudinha acabou de dizer, a BR Brasil foi criada exatamente como um canal facilitador para que o samba e todos os conteúdos que ele possa criar estejam no espaço digital. Para começar, a boa notícia é que já podemos mensurar positivamente
vários esforços nessa direção. Esse é o assunto que abre este fórum. Serão 3 painéis e o primeiro é sobre arte e música nas mídias digitais. Para compor esse painel, eu convido agora a Carol Zane, o Danilo Moraes e a Carol Sassi. Por favor. A Carol Zane é jornalista, ela atua desde 2004 com estratégias de marketing e conteúdo para marcas e pessoas públicas. Em 2010, fundou a Vert Inteligência Digital, com foco no desenvolvimento e na democratização do trabalho de inteligência digital no Brasil. Desde então, ela participou de uma série de estudos e lida diretamente com análise de dados de comportamento humano. Seja bem-vinda, Carol. Muito obrigada, eu que agradeço. Danilo Moraes é sócio e vice-presidente de criação e estratégia da Babel Asa, agência on-off e full service, é isso, né? On-off é isso que a gente está falando. Online, offline, tudo On-off. Que tem entre seus clientes a Jaguar, a Land Rover, Atacadão, Porto Seguro e Comum. Foi Chief Creative Officer diretor de criação da Monumentum Brasil e antes disso foi diretor de criação da McKenna Erickson por 8 anos. Obrigada pela presença, viu, Danilo? Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado, Cláudio. A Carolina Sassi é sócia e diretora de vendas da Cadena. Cadena é o nosso desenvolvedor, para quem não sabe, foi a empresa que desenvolveu o aplicativo para a BR Brasil Show. Empresa há mais de 20 anos no mercado de software e serviços para rádios, como gestão de audiência e aumento de engajamento. É formada em administração e atuou por 10 anos nas áreas de qualidade, pesquisa e satisfação de clientes no Brasil e na América Latina. Obrigada, viu, Carol? Eu que agradeço o convite. É um prazer a gente estar aqui hoje com vocês. E eu gostaria de avisar aos amigos que estão no Inovabra que poderão, ao final do painel, enviar perguntas para nós, tá? Serão lidas e respondidas num limite de 10 minutos. Eu quero avisar também que a gente está fazendo uma transmissão ao vivo pelos canais da BR Brasil e também captando imagens para o pós-evento, tá bom? A BR e os parceiros agradecem por vocês terem aceito esse desafio de colocar o samba na pauta. Eu gostaria que vocês se apresentassem em uns 3 minutinhos, falando um pouco da vivência de cada um com esse mercado digital e como que vocês veem a presença do samba nesse universo. Quem que pode abrir, Carol? Posso começar, sim, sem problema. Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Bom, como a Cris falou, sou fundadora da Vert, né? Faz 10 anos que a gente começou esse projeto. A Vert é uma empresa de inteligência digital. Então, a gente está há 10 anos muito inseridos no universo realmente de redes sociais, né? Então, desde a parte de organização e produção de conteúdo, a parte de mídia, de redes sociais, né? Social ads, e principalmente a parte de inteligência, que é a parte de monitoramento, de coleta dos dados e de análise, né? Do que esses dados representam no final do dia. Então, assim, quando a gente conheceu as meninas, né, lá da BRZ, a gente já foi fazer um trabalho de redes sociais para dar uma olhada, né? Como é que tá esse universo do samba e tudo mais. E assim, a gente já tem uma percepção inicial, é lógico que acho que merece ser um pouquinho mais aprofundada, mas a gente já tem uma super percepção inicial de que o samba tem uma presença nas redes sociais, mas ainda está muito nichado, né? Então a gente ainda percebe que tem a mesma audiência já que vem de outros passados, né, acompanhando, mas ainda está muito dentro do mesmo grupo de pessoas, né? Então acho que ainda tem um universo gigantesco a ser explorado pelo samba dentro do que a gente chama de mídias sociais. E você, Carol, dentro do segmento dos aplicativos, como que você percebe o samba inserido?
Bom, a Cadena ela já está no mercado de rádio, né? A gente já é bem focado em rádio já faz mais de 20 anos e há uns 10 anos nós começamos a ver esse movimento, esse boom de internet, né? A explosão de acessos, os acessos sendo cada vez mais facilitados para as pessoas, né? Em termos de velocidade, aparelhos, custos e tudo mais. Então a gente é como conectar o conteúdo, a música, né? O entretenimento das emissoras de rádio com essa audiência, né, que é carente de coisas novas. Então, como ela compartilhou com a gente agora, eu assim, super concordo que tem um universo muito grande para ser explorado ainda pelo samba. E como que, no caso, empresas como a minha, né, o que a gente faz para facilitar esse processo? A gente tem ferramentas que facilitam com que o conteúdo da rádio seja distribuído, como, por exemplo, podcasts, então um conteúdo mais segmentado para o público de samba, que fala a linguagem do samba, que tá atrelado com o perfil das pessoas que consomem mais, ou com as pessoas que ainda não conhecem e poderiam conhecer mais. Então a gente consegue pesquisar essa audiência, consegue saber o que tá, qual é a demanda dessas pessoas, o que elas preferem, o que elas gostariam de ouvir, o que elas sentem falta, para que as rádios como a BRZ, por exemplo, consigam se aproximar e fazer um trabalho mais próximo e consigam realmente ampliar a presença do samba no Brasil, né? Voltar a agitar esse mercado que, bom, eu falo por mim, né? Tô com 37 já, mas eu sou da época ainda, né? Tava acompanhando ontem a programação, eu sou da época aí que eu ouvia bastante na década de 90 e tinham aí os sambas bem fortes. E eu, assim, eu sinto falta, eu quase não ouço mais em rádio, então eu acho que vocês estão fazendo um trabalho excelente, vocês estão de parabéns por resgatar isso tudo e deixar acessível. Muito obrigada. E você, Danilo, eu sei que você tem uma pesquisa também, né, que fala um pouquinho, conta um pouquinho. A gente trabalha muito com dado também, né, em publicidade. Quando eu falei que eu brinquei com a Cláudia, com você, quando eu vi o painel Arte e Música nas mídias digitais, eu falei, o que eu estou fazendo aí? É raro de Danilo. Mas depois, parando e pensando um pouquinho, a arte, eu, né, sou publicitário, como ela leu, tudo novinho aqui, né, cabelo branco próximo, 52 anos, então arte e música sempre foram fontes absolutamente poderosas de conexão com o consumidor. A publicidade bebe muito da arte e da música. Então, clássicos, né? O próprio samba, a cerveja antártica que é histórico, antes do meu tempo, era beber ou conversar com a Dona Irã Barbosa, né? Marcas como Raider fizeram a marca, que chegaram a vender mais do que Havaianas no Brasil, em cima do samba, Martim da Vila, trilhas e tal. Então a publicidade sempre utilizou demais. E a segunda coisa que acaba fazendo sentido é que a mídia digital transformou a nossa profissão, a publicidade, de um jeito como nunca, assim, uma velocidade, de uma forma incrível, porque basicamente o jeito de atingir as pessoas hoje é através da mídia digital. Claro que a televisão está ali, claro que o rádio está bem de vida, inclusive, está com audiências boas, o rádio eu estava brincando com a Carol que o rádio é a barata das mídias, existe até a guerra nuclear, né? Porque elas sempre estão falando, agora a televisão vai matar o rádio, agora não sei o que ela vai matar o rádio, e o rádio está sempre ali. Porque acho que a emoção que a arte, e portanto o samba, né? Que é uma arte e a música, despertam nas pessoas, é tudo que qualquer marca tem. A gente compra a marca, mas a gente se conecta através de emoção. Então a marca precisa muito. Quando você falou das pesquisas, é que quando a gente começou a trabalhar com a Cláudia, né, e falando ainda do programa Papo de Bamba, antes da BRZ, agora, a gente tinha um cliente na agência que é Som Livre, então a gente está sempre pesquisando ali e a gente aprofundou numa ferramenta do próprio Cantar Ibope, que é a principal ferramenta de audiências e de tendências de consumidor, e a gente começou a buscar dados ali mais relacionados ao samba e a gente viu quanto o samba, como produto comercial, tem números, tem preferências, tem paixões muito mais assim, fortes do que a correspondência no investimento, né?
Então tem muita marca que está olhando para o funk, está olhando para, né, o sertanejo, e o samba tem um potencial para uma questão de uma apreciação geral de Brasil de norte a sul, leste a oeste, de uma faixa etária, de um poder aquisitivo muito interessante. E acho que a questão do clichê de que tem 103 anos, né? Mas nasceu pelo telefone, então pelo celular tá fácil, né? Então acho que acaba sendo menos percebido. E dá para fazer um diagnóstico dentro da área de cada um de vocês, óbvio, como que o samba pode melhorar a performance dele no universo digital e quais as melhores frentes para o samba ocupar esse meio digital? O que a gente reparou, né, nesse trabalho que nós fizemos para entender, né, como é que está o samba hoje dentro das mídias sociais, eu acho que o primeiro ponto que precisa ser ajustado, né, antes mesmo da gente pensar em canais, né, em que canais que a gente tem que estar, é que também, assim, a linguagem hoje que existe, as redes sociais, ela requer uma linguagem muito específica de redes sociais, né? E o que a gente percebe é que o samba ainda não encontrou esse tom das redes sociais, né? Então é como se estivesse trazendo tudo que acontece ali, que aconteceu nos anos 90 e tudo mais, querendo trazer aquele mesmo formato, aquele padrão do passado para essa nova mídia, né? Então o que acontece? Acontece que a audiência acaba não se conectando, porque não gera uma empatia do ponto de vista de linguagem, né? Então eu acho que esse é um ponto muito importante, até um passo atrás antes da gente pensar em quais canais devem estar. Eu acho que primeiro é fazer um processo de analisar, ver o que está bombando hoje nas mídias sociais. Por que está bombando, né? Muito por conta justamente disso, de um ajuste de linguagem. E tentar fazer uma liçãozinha de casa, de entender por que está dando certo, o que eles fazem, o que está acontecendo aqui, que eu também posso trazer para o universo do samba, né? E aí, feito essa lição, aí começar a entender para quais plataformas partir, né? A gente tem o YouTube, né, que é importantíssimo, ainda mais para a gente fazer desde transmissão, a produção de conteúdo específica em vídeo para o YouTube. É um canal extremamente importante para música. O próprio Facebook, né, tipo, apesar de, assim, ele ainda tem bastante audiência, né, tem bastante vida. Muita gente ainda fala, o Facebook tá rolando? Ainda tá rolando. Também dá para produzir conteúdo em vídeo, também específico para o Facebook. Muitas vezes o que funciona no YouTube não necessariamente funciona no Facebook, então também precisa fazer esse pente fino. E assim como as demais redes, né? Instagram, o Twitter também, apesar de não ser tão forte em vídeo, em áudio, as plataformas de música. Aí pensar numa estratégia macro, né? Mas eu acho que o mais importante nesse momento é fazer essa autoanálise, né? De como que eu consigo ajustar a minha linguagem para esse universo das mídias sociais, que eu acho que é onde está... a hora que acertar isso, eu acho que decola. Vocês concordam? Eu concordo e assim, eu concordo 100%. A primeira coisa que a gente tem que ser feita é justamente assim, alinhamento e presença, né? Presença onde o ouvinte está. Então, o ouvinte ele tá no shopping, né? Então a gente vai estar lá, ele tá no boteco, a gente vai estar no boteco também. E ele vai estar no celular, porque hoje todo mundo está no celular e isso daí não tem mais questionamento, não importa a idade, não é uma coisa de fase. Tá todo mundo em rede social, isso daí tem estatísticas aí, que todo mundo já deve ter visto pela internet, são números absurdos. O brasileiro passa mais de 9 horas por dia conectado aí em redes sociais, inclusive. Então, assim, são números impressionantes. E a gente não pode excluir que nós estamos falando de pessoas que consomem todo tipo de música, inclusive o samba. E se o samba tem passado aí por essas tempestades, né, e como o rádio continua sobrevivendo, estar onde o ouvinte está é fundamental. Então, shows, essas iniciativas como Estúdio ao Vivo,
essa pesquisa, métricas, conhecer profundamente o que está dando resultado, o que não está dando resultado, porque você precisa entender o que vai atingir melhor. E não é de cara que às vezes você vai acertar, você pode fazer várias pesquisas, conduzir estudos e tudo mais, mas precisa botar para rodar. Hoje em dia tem que se passar bastante tempo também testando, medindo e agindo rapidamente. Então não pode ficar esperando tudo tá super redondo, tudo perfeito, ou o que a gente acha que de repente é perfeito, e tem coisa que você pode colocar rapidamente em produção. Poxa, surgiu a ideia de um programa aqui que a gente pode fazer para fazer um bate-papo de samba. Ah, ficou legal o formato? Ah, não cabe na grade da minha programação. Poxa, vamos fazer um negócio aqui para colocar exclusivo, de repente, no aplicativo ou nas redes sociais. E vai colocando para descobrir onde é que está esse pessoal. Às vezes a gente acha, né, tem um feeling que é porque o perfil, é a idade, está em determinado meio. A gente se surpreende bastante quando a gente coloca à disposição o conteúdo. Então tem que usar mesmo a tecnologia a favor. É difícil, gente, porque a gente escutando vocês falarem sobre isso, às vezes parece algo assim inatingível. É difícil colocar isso em prática. Precisa de algum conhecimento específico? Qualquer pessoa consegue fazer essa análise? É minha vez de falar? Claro. Eu percebi. Deve ser minha vez. Difícil, um grau de dificuldade sempre tem, porque toda transformação significa perder o medo, ligar a curiosidade de novo, olhar tudo que está acontecendo em volta e experimentar, né? Então, a dificuldade acho que está nisso. No resto acho que não está, porque está tudo no acesso e tem muito exemplo. Então, do ponto de vista aí de por exemplo, a Carol sempre tanto faz aqui, porque as duas são Carol, né? Mas ela estava falando sobre o samba aproveitar melhor as mídias sociais. Se a gente olha e pensa um pouquinho como é que era a cadeia aí comercial, e eu não sou especialista em arte, em música, mas eu acho que ela não deve ser muito diferente do resto. Antes das mídias digitais, o artista só tinha conexão com o público final no show. Tinha que ir lá na gravadora, convencer a gravadora, virava um produto comercial, a gravadora distribuía, dependia da publicidade, dependia da relação das marcas e das agências com as rádios e com as emissoras, que divulgavam o produto, e daí lá na frente o artista de vez em quando encontrava no show e à distância. Hoje o artista tem essa conexão. Quando você olha o que os grandes artistas do mundo das mídias sociais, que estão explorando muito bem isso, tem de seguidores e de contatos, você vê que é uma barbaridade. Quando você olha para as escolas de samba, que são um ícone do Brasil, país do samba, um maior espetáculo da terra, vem gente do mundo inteiro. Você entra lá, eu entrei por curiosidade, justamente quando você convidou para o contato, para a conversa, você vai lá na página da Vai Vai, da Rosas de Ouro, da Mangueira, e você tem números comparativamente aos grandes artistas desprezíveis. E daí eu acho que é esse olhar o que o artista está fazendo, né? E para mim as mídias sociais têm uma coisa que eu estou sentindo, ela é a feira das mídias. Tem que estar tudo sempre muito fresquinho. Né? Então você vê uma Anitta trabalhando redes sociais, você entra no stories dela, parece que ela está ao vivo ali, batendo papo o tempo todo, seja, né, com sono e olheira, isso fica bacana. E o sambista é uma das coisas mais interessantes do samba, muito mais, de verdade. Eu, por exemplo, os ícones do samba, eu não conheço todos, mas são pessoas que são interessantes a gente ouvir. O sambista tem uma questão de uma sabedoria popular, como acho que nenhum outro gênero trouxe para os artistas, como de verdade, sem nenhum julgamento. Gustavo Lima não dá vontade de ficar ouvindo, né? E o Zeca Pagodinho, se começar a falar com você, você fica falando a tarde inteira, para ir num clichê. E conversa-se pouco, eu acho. Então, eu acho que olhar, trazer a mídia digital, trazer esse frescor, de trazer o assunto, bater papo, improvisar, dar uma palha. Não é as escolas de samba são uma fotografia que uma mídia impressa poderia ter de né, ali do pessoal. Não tem essa coisa do frescor
Do dinamismo, do né? dinamismo da feira que eu falei. E a última coisa, para não falar demais e não atravessar as caróis, é que eu acho que é muito importante também, nesse momento, uma oportunidade, olhar para a curadoria, porque toda vez que tem, e acho que é um papel um pouco de BR, C, né? Que é toda vez que tem essa distribuição massiva de conteúdo, de tudo é conteúdo, todo mundo começa a ficar um pouco perdido. E aí o papel da rádio, seja ela rádio tradicional, seja digital, passa a ser de ajudar através da curadoria, de mostrar onde que está a qualidade, porque a gente gosta de ouvir conselho. Você gosta né, você gosta de feijoada, você pergunta, onde tem uma feijoada boa? E acho que esse é um papel da rádio, né? Porque não adianta distribuir tudo e que as pessoas ficam perdidas. E acho que esse é um papel importante, inclusive, para as marcas, porque daí a marca se acha também onde ela pode apostar. Tem a coisa da métrica, que ajuda, né? E tem a coisa de uma curadoria né, evidentemente, de conteúdo. Posso só fazer um pequeno complemento? Juntando até um pouco do que os dois, né, do que os dois falaram, quando a Carol fala das métricas, realmente é um ponto extremamente importante quando a gente fala de rede social. E às vezes a gente se assusta, né? Porque, métrica, número, né? Tipo, então às vezes rola algumas... Será que eu vou conseguir? Será que eu vou entender? Todas as plataformas, né? Se você tem um perfil, você tem uma conta, você tem uma página profissional, Instagram, ele te dá uma série de dados, né? Então, desde qual que é o melhor horário para você fazer a publicação, até qual que é o melhor dia da semana da sua audiência. Então, assim, não é difícil. E eu acho que o grande lance é olhar muito para esses números, né? Então, testar um conteúdo, ter uma boa curadoria, colocar no ar e ficar olhando, né, esse resultado, né? Então, assim, tem esse lance, né, de quebrar essa barreira, mas uma vez que você quebra a barreira e começa a olhar aquele número e falar assim, putz, essa semana não foi tão boa quanto a outra, ou essa semana o conteúdo que eu fiz foi, nossa, foi melhor, estourou, deixa eu entender o que eu fiz nesse conteúdo que deu tão certo para eu começar a fazer esse formato, né? Então é esse exercício mesmo, e não é complexo, só precisa sentar, olhar, ter paciência e testar. O digital realmente ele permite que a gente consiga atuar mais rápido, atender as necessidades, né, muito mais rápido do que antes a gente ficar esperando pesquisas longas e eternas. Então, realmente tem que tirar proveito e tem que realmente superar a barreira, não tem por onde começar. É um fato, precisa se mexer, porque não é mais uma questão de eu vou ou não vou, eu preciso ir ou não preciso ir. Não, precisa estar em todos os meios, precisa se adequar à forma de consumo para se aproximar das pessoas, né? Mais do que perfis, né? São pessoas que estão por ali que a gente está falando, e a gente precisa fazer essa aproximação de uma forma urgente para não se perder ainda mais do que já foi perdido, né? E vamos abrir para as perguntas agora? Tem alguém querendo fazer alguma pergunta? Sério, gente, não fiquem tímidos. Esse é um momento clássico, não tem ninguém o primeiro. E ainda sobre essas pesquisas, eu acho que isso é muito importante, essa coisa das métricas, e até da gente proporcionar esse dinamismo quando a gente está nas plataformas digitais. Mas qual que é o principal cuidado que a gente tem que ter? Porque às vezes a pessoa, tudo bem, a coisa é mais dinâmica, a gente não tem que ter medo de experimentar, a gente tem que ir, né? E a gente tem vivenciado muito isso na BR, de estar sempre testando e não dá certo, vamos mudar. E o online permite realmente que a gente faça isso de forma mais rápida, né? E a resposta também é mais rápida. Mas quais são os principais cuidados que a gente precisa ter quando a gente está numa plataforma digital, numa mídia social, para que a coisa não vire um tiro no pé, né? Porque algumas coisas elas viralizam muito rápido e nem sempre de uma forma muito positiva. Então, como que a gente precisa, quais são os cuidados que o samba precisa ter para que ele não caia no modismo, talvez,
e para que ele não perca o caminho dentro da mídia digital. Eu acho que como todo o processo, né, de produção de conteúdo, né, como eu falei, quando a gente pensa em rede social, muito do conteúdo é feito com base no que você faz de análise de dados. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem nos dias de hoje, né? Olhar esse dado e pensar a parte criativa, mas de acordo com o que a gente entendeu ali. Um caso super clássico, né, que a gente tem hoje, por exemplo, que o pessoal muito fala, é o Netflix, né? Hoje o Netflix não produz nenhuma série, nenhum conteúdo próprio sem olhar para os dados da plataforma. Então, acho que esse é um ponto muito importante, porque você começa a conhecer a sua audiência e você começa a entender até onde a sua audiência quer receber aquele tipo de conteúdo ou não, né? Isso do ponto de vista de análise de como a audiência está consumindo aquele material. Agora, do ponto de vista do conteúdo em si, eu acho que tem que tomar uma série de cuidados, né? Uma série de cuidados no sentido de não desrespeitar ninguém, né? Tipo, a gente vê muita coisa viralizando, e geralmente do ponto de vista negativo, muitas vezes porque no conteúdo tem alguma coisa ali, ou um conteúdo racista, ou algum conteúdo machista. Se você começar a perceber, tudo isso que viraliza do ponto de vista negativo tem alguma coisa que fere. Então, tem que tomar muito cuidado. E muitas vezes esses conteúdos que acabam viralizando de maneira negativa, que nenhum exemplo, esse conteúdo passou, foi uma propaganda, algum conteúdo que acabou passando, mas ali no meio tem uma mensagem extremamente machista. Quando você vai ver, foi produzido só por homens. Então, né, tipo, passou, né? Então, assim, só tomar esses cuidados mesmo, né, com o que você está produzindo. Você precisa olhar para o momento em que a gente vive. Exatamente. Além de você ter o cuidado das métricas, dos números, você precisa também conhecer o teu momento social. Eu acho que a rede social, ela trouxe também um poder de discussão que a gente não tinha até então, né? Então, as pessoas hoje têm muito mais clareza de uma série de coisas e, obviamente, né, muita gente fala assim, politicamente correto é chato. Chato até a página 2, né? Então, assim, chato porque não tá ferindo ele, né? Até então. Então, acho que tem que tomar alguns cuidados nesse sentido de entender qual que é o nosso contexto hoje como sociedade e, obviamente, respeitar, enfim, qualquer grupo principalmente as minorias, né? Que possa ser ferida por algum conteúdo ali meio estranho, né? Acho que tem que tomar esse cuidado quando a gente fala de redes sociais. Eu? Mesmo sendo homem? Exatamente. Eu acho que tem uma coisa que é importante, além disso, que é lembrar que tem uma transformação. Eu digo que as coisas são meio parecidas, tanto é que o rádio, no mundo digital, né, eu estava vendo uma pesquisa recente nos Estados Unidos, 61% das pessoas já ouvem rádio, não o tempo todo, mas já ouvem rádio via rádio digital, via aplicativo, via celular, né, o celular no carro, 61% em algum momento. Não quer dizer que tem um momento que ele está no rádio do carro e tem um momento. Mas o que tem de diferença é que a mídia tradicional, eu não digo nem on e offline, porque a gente assiste TV Globo aqui, se a gente quiser, é que a mídia tradicional tinha uma distância, de fato, a gente ligava para assistir. A gente ligava para assistir um conteúdo, um samba, um artista, né, e a propaganda. A mídia digital, a gente não entra no Instagram, no Facebook para assistir. A gente entra para ver nossos amigos. É a nossa rede social. E aí entra alguma coisa que você vai assistir. Então a publicidade que a gente faz, a gente aprendeu na base de apanhar. O filme tradicional, ele até vai com impulsionamento, tem estratégia, às vezes vai. Mas não é o conteúdo ideal na hora que a gente está colocando a mesma campanha no Facebook. A gente entra para conversar, e a gente não conversa com marca nem com entidade, a gente conversa com pessoas. As marcas, a gente até se conecta com elas, elas são excelentes e espetaculares, assim, viabilizadores da emoção. Mas a gente entra, então acho que além desse cuidado óbvio, que é o mesmo cuidado que a gente quando posta, a gente, né?
Hoje em dia, se o Danilo lá vai e posta uma piada que passou do ponto, o Danilo, independente de marca, independente de samba, vai apanhar ali. Então esse cuidado está óbvio, mas acho que é o jeito, por isso que eu falei da conversa, que o sambista é interessante, por isso que eu brinquei com a feira de ter frescor. Acho que quanto mais publicitário no sentido de bem produzido e menos espontâneo, mais fraca é o resultado. Na mídia digital, parecer feito pelo celular, mesmo que tenha sido pensado para isso, é importante. Ser mais espontâneo, mais conversa. Olha o que a gente está compondo aqui, mostrar um pouco o bastidor do que é a criação, que é diferente do espetáculo, do show. Então, lembrando, não é questão de ficar batendo na mesma tecla, mas é porque é um exemplo icônico. A Anitta é impressionantemente mobilizadora nas redes sociais. E é completamente diferente um stories da Anitta de um show da Anitta. E provavelmente o que menos bomba é quando ela posta um momento de show, que é produzido e tal. O que mais bomba é quando ela está conversando, explicando, fazendo uma piada, mostrando a família. E aí vem tudo, né? Vem a capacidade, vem ela ensaiando um passo. E isso que eu falei do interior. O samba é interessante, sempre foi. O samba é... né? E o samba é mais do que um gênero musical. Ele é meio que está presente em todos os outros gêneros. Então, brincar com isso, ser espontâneo, eu acho que é uma ferramenta brutal que, por exemplo, as escolas de samba, de novo, não estão fazendo. Mas acho que é parte da lição, é ser espontâneo. As fotos da família do Danilo, quando está todo mundo posado, tem 8 likes. Quando eu pego um flagrante dos meus filhos ali, e engraçado e posto, vai para 50. Então, mesmo que a foto esteja meio fora de foco. Acho que essa espontaneidade, essa verdade é a mídia social. A gente não entra para assistir, a gente entra para conversar. Parece que já temos perguntas. Obrigada, Miriam. A pessoa não se identificou, mas ela está perguntando... Quem? Foi o caçula. Tá bom, caçula. É a pergunta do caçula. Como trabalhar o conteúdo musical com empresas que impulsionam, é isso? Que impulsionam o nosso conteúdo. A internet das coisas de fato é o único caminho para o samba expandir nacional e internacionalmente? São 2 perguntas, né, Caçula, mais ou menos. Pergunta composta, né? Eu acho que assim, né? Eu acho que Vê se eu entendi certo, tá? Qualquer coisa tu pode fazer uma correção aí na... Obrigado pela abertura. Imagina. Eu acho que assim, a rede social, ela dá um poder de alcance que até então a gente não teve nenhuma mídia proporcionasse pra gente, né? Acho que essa foi a maior transformação que a rede social trouxe pra nossa vida, né? Ela mudou completamente os nossos hábitos, como sociedade, como tudo. Então eu acho que assim, do ponto de vista de... Acho que a segunda pergunta, né, que fala já me fez. Isso, se a internet das coisas de fato é o único caminho para o samba expandir nacional. Eu acredito assim, não é... Falar que é o único caminho eu acho muito forte, né? Mas eu acho que é um caminho importante. Porque eu acho que hoje o que a gente consegue impactar nacionalmente, globalmente, é a internet. Apesar da gente tá num país que ainda tem regiões que infelizmente não tem acesso à internet, a gente ainda tem esse problema aqui, mas assim, o Brasil, apesar disso, é um dos países no mundo com maior presença digital. Então, assim, eu acredito que é sim hoje um dos meios mais importantes para isso, e não o único, mas talvez o mais importante. Alguém quer complementar? Vocês querem complementar alguma coisa, Daniel? Não, isso aí, acho que não tem nenhum outro meio, né? Acho que ele faz uma pergunta A sobre internet está em tudo, então ela é importantíssima, não é o único, porque no fundo todos estão meio convergendo, a televisão está na internet também, então faz parte mesmo.
Agora é uma época de multiplataforma, né? Não dá mais para você falar quando você vai fazer um trabalho de mídia, e aí eu não quero nem me meter muito nisso, porque é a especialidade do Danilo, né? Mas quando as grandes marcas, ou no caso os grandes músicos, ou alguém que quer ter o seu trabalho conhecido, não dá mais para falar de investimento em marketing em um meio só. Você tem que estar presente em múltiplos meios. Então você vai fazer um trabalho no rádio, você vai fazer um trabalho na TV, você vai fazer um show, você vai fazer ações de rua, você vai fazer ações em cada uma das redes sociais de acordo com a linguagem de cada rede social. Então eu acho que isso é que a gente tem visto bastante, a gente trabalha bastante com rádio, e a gente tem visto que não dá para ficar... ver aí o crescimento das mídias de rua, né, os painéis, out of home, né, para ser mais exata com o termo, mas assim, um crescimento absurdo e não tem nada a ver com né, não é online. Por outro lado, entrega tanto resultado, às vezes não tem tanta métrica, mas tem resultado igual. Então é importante fazer esse trabalho em multimeio, tem que estar próximo. Acho que show, poxa, mais do que nunca, trabalho de show, a gente vê muitas emissoras tendo resultados excelentes, conduzindo vários shows, trazendo o ouvinte para dentro da rádio, para divulgar coisa nova. Essa proximidade com o artista é muito legal. E é assim, que eu acho que faz a diferença e nunca vai morrer. Tá certo? A gente tem mais 2 perguntas aqui. Eu vou ler a primeira da Roberta. Quando se fala de números expressivos, de quanto estamos falando para que um artista independente do estilo, não só do samba, pode ser percebido pelas redes? Não sei. Deixa eu ver se tá pegando. Que eu acho que assim, essa é uma pergunta que nem, por exemplo, a gente trabalha muito com influenciador digital também, né? Então é uma pergunta muito parecida, do tipo, a partir de quantos seguidores tem que ter para eu falar que uma pessoa ela é uma influenciadora digital, né? Na verdade isso é muito... depende de uma série de coisas, né? Eu acho que não tem um número mágico. Acho que não existe, depois, a partir disso, quer dizer que tá bem ou quer dizer que tá ruim, né? Eu acho que o que você tem que analisar, fazer um processo profundo de análise do seu engajamento. Eu acho que essa é a métrica mais valiosa que tem quando a gente fala de rede social. Muitas vezes as pessoas se apegam ao número de seguidores, entendeu? Mas não adianta nada você ter 1 milhão de seguidores e você ter uma base completamente não engajada no seu conteúdo. Não resolve. E né? o que é ter engajamento? Ter engajamento é basicamente esse processo da sua audiência se relacionar com o seu conteúdo, se relacionar com você, né? Assim, num resumo, né, do que seria engajamento. Então, por exemplo, quando a gente fala de rede social, é muito mais rico que você tenha um número relevante de comentários no seu conteúdo, de pessoas participando do seu conteúdo, do que exclusivamente o número de seguidor. Eu acho que uma coisa é consequência da outra. Se você gera um bom conteúdo e se sua audiência, mesmo que ela ainda esteja pequena, mas ela tá se identificando e tá se relacionando com o seu conteúdo, aí esse crescimento ele acontece de maneira muito saudável, né? O crescimento da sua base acontece de maneira muito saudável. Mas essa pergunta, tipo, qual que é o número e tal, não existe um número mágico, né? Eu acho que é uma coisa que você vai ter que ir sentindo e percebendo também o como o seu conteúdo pode viralizar. Eu acho que é mais nesse sentido mesmo. Complementando, então a gente que acompanha a rádio direto, engajamento, comentários, o pessoal, e não é comentário só marcando, o pessoal que gostou, se envolveu, não só curtiu, também curtiu e comentou, compartilhou. E, por exemplo, quando traz isso para dentro da base, então, por exemplo, tem o próprio site, ou o próprio aplicativo, ou de repente o seu próprio perfil, tá numa cidade pequena, né? Porque eu ouço isso bastante, né? Poxa, eu não sou uma rádio de capital, eu tô aqui no interior, ou de repente eu tô numa cidade de 60 mil habitantes. Como é que eu faço um trabalho legal? Eu nunca vou ter número de capital, como é que eu me mostro lá, como é que eu me vendo na agência? Eu acho o seguinte, é conversão, e aí histórico aqui meu de vendas, você tem lead, que são os potenciais compradores da sua marca, e aí são 20 pessoas, 200 pessoas, 200 mil pessoas, 2 milhões e assim por diante. Então não importa o tamanho da sua audiência, importa o relacionamento que você está desenvolvendo com elas, o quanto elas estão realmente interagindo com você, estão curtindo e estão
cotando com você, estão querendo ouvir, estão pedindo para você mandar alguma coisa para elas, né, no caso de música, estão querendo ouvir, vem fazer show, pedidos musicais e assim por diante. O pessoal está engajando com você e você consegue converter isso em uma pessoa que baixou o teu álbum, que de repente foi lá, ouviu tua música, pediu na rádio, né? Foi no teu show, comprou o ingresso, pediu quer um kit, quer um boné, ter uma camiseta, tá divulgando o seu trabalho para os amigos, compartilhou o teu trabalho lá no YouTube, marcou os amigos. Então isso é super importante, conversão, né? Essa pessoa, ela é um fã teu e não importa o tamanho da tua base, isso daí vende. Exatamente. Só falaram perfeitamente. Hoje a expressão do momento é gerar conversa. Então não é mesmo seguidores, é trazer gente que converse e se interesse. É mais ou menos que acho que não é o tamanho do auditório, é o quanto o público aplaude e vibra, né, que faz a diferença. Acho que é isso, exatamente isso. Um pocket show pode ter uma repercussão tão grande quanto um show de estádio, e um desastre de um show de estádio pode ser muito maior do que de um pocket show. Então acho que não tem número mágico mesmo, é difícil, a gente vê variar. O importante é compartilhar, a pessoa se mobilizar por aquilo, compartilhar, comentar, aplaudir, exatamente o que um artista espera quando toca alguma coisa, que as pessoas reajam, que as pessoas vejam, porque pagar ingresso não necessariamente é o mais importante. Pequeno complemento também. Porque acho que é legal vocês terem uma ideia que a gente, quando faz análise, né, de engajamento, a gente dá alguns valores, né, porque é o que a gente chama de engajamento, né? Então, quando vocês estiverem fazendo conteúdo, eu acho legal vocês observarem que nem, por exemplo, o like das métricas de engajamento, vamos dizer assim, que vale 1 ponto, né? O comentário, como a pessoa perde algum tempo para fazer um comentário ali e tudo mais, a gente fala que vale tipo 2 pontos, né? Ela tem mais valor do que só o like. E o compartilhamento é o que tem mais valor, porque a pessoa gostou tanto do seu conteúdo que ela colocou o seu conteúdo no feed dela, né? Então, para fazer uma brincadeira assim, né? Quando você quiser saber se o seu conteúdo tá bom, né? Você faz as somas de like, as somas de conteúdo e as somas de compartilhamento e divide pelo seu número de seguidores, né? É assim, uma métricazinha muito assim, continha de paneiro, mas dá para ter uma noção. Mas levando isso em consideração, like 1, comentário 2 e compartilhamento 3, assim, para ter uma ideia. Eu acho que é 1, 5 e 10. Mas eu tô assim, só dando uma facilitada, assim, pode ser um 5 e 10 também. A outra pergunta é do Marcos Matoli. A outra pergunta... Você quer falar? Eu quero fazer uma pergunta, eu estou escrevendo aqui. Sobre como a mídia molda a expressão cultural. Sem dúvida, a TV, o rádio moldaram, influenciaram a arte popular. A mídia digital permite maior ou menor profundidade da expressão popular? Começou dessa vez para variar. Mas eu discordo da premissa. Talvez eu discorde também. Porque a mídia vive do que faz sucesso. A marca vive do que faz sucesso. Então a mídia reflete, né, e devolve aquilo que ela recebe e que ela percebe que, opa, isso vai tocar. Tanto é que a mídia sempre viveu de pesquisa. Hoje a internet é uma pesquisa real-time impressionante, dá uma velocidade incrível. Mas a pesquisa, a Rede Globo é impressionante. Como publicitário, a gente vai lá, o nível de profundidade de pesquisa que eles têm, de cada diálogo da novela, é admirável. E estão sofrendo brutalmente agora com essa transformação tão rápida. Mas eu acho que a mídia vai refletir de fato. Ela não... eu acho que o sucesso, eu diria que assim, o samba está aí há 100 anos pela qualidade do samba. Coloca a qualidade. Tem dos 5 sentidos que a gente tem, audição, olfato, visão, paladar e tato, isso é comprovado. Visão e audição são os que maior despertam emoção, que é o que a marca quer, emocionar as pessoas, porque senão vira uma relação de oferta e de produto. Então, e o samba no pé tem a visão, e ele tem o ritmo, ele tem a audição.
tem o tato também, tem tudo, mas é o que predomina. Então a capacidade de geração de emoção é brutal, e a mídia vai viver disso. Por isso que a mídia está sempre olhando o que está fazendo sucesso, e cada vez mais também o micro-influenciador, de novo, assim, porque o grande influenciador, ele tudo vira igual, né? Vira o merchandeiro. Então é um cara que começa a fazer merchandising na rede social dele. Estou exagerando, porque tem gente que faz isso muito bem, mas o micro normalmente, então a pessoa que não tem tantos seguidores, mas tem muito engajamento, e naquele público dela ela é muito relevante, ela é uma disseminadora, as marcas estão muito atentas a isso. E sempre correndo atrás. Se elas estão correndo atrás é porque o conteúdo é o ponto de partida, não é a mídia. Por isso que tem que prestar bem atenção no conteúdo que está sendo postado, né? Isso que vocês já disseram aqui. Tem mais uma pergunta antes de eu passar o microfone para a Cláudia? Sem microfone. Não? O Danilo Brito está perguntando qual empresas do mercado brasileiro podem ser patrocinadoras de um artista de samba. E aí eu quero emendar uma pergunta à pergunta dele, porque a gente sempre ouviu que o samba não vende. Então eu queria que vocês dessem essa visão de vocês. O samba é vendável? E quais empresas hoje topariam comprar o samba, patrocinar o samba? Bradesco. Cadê o pessoal? Nossa, acho várias, né? Acho que eu diria o seguinte, a conexão com o samba é uma conexão brasileira. As marcas que têm, é claro, qualquer marca, você tem razão, qualquer marca. E também dá para discordar da premissa, o samba já vendeu muito. Que tem a coisa fácil, então o artista está bombando o sertanejo, o publicitário não é preguiçoso, ele vai é fácil provar, porque tem um sucesso, tal, você leva uma métrica e fica mais fácil, o publicitário também quer vender. Então, às vezes, ele vai no que é mais fácil vender. Mas eu gosto da pertinência, da verdade que está por trás da relação da marca. Senão a marca fica meio... Você percebe quando é aquela coisa forçada. As marcas que têm realmente uma essência brasileira, e não necessariamente são marcas nacionais, mas na hora que o assunto é Brasil, o samba, para mim, vende melhor que nada. Então, Guaraná Antártica, Havaianas, Bradesco, Itaú, que são marquinhas, né? Alguns dos maiores anunciantes do país, pequenininhos. E é engraçado como os maiores anunciantes brasileiros são brasileiros, Casas Bahia, Magazine Luiza, tudo isso que eu falei, não é a Nike, um dos maiores anunciantes brasileiros. Né? Eu acho que todas essas marcas são potenciais assim, de estabelecer uma conexão através do samba. E do samba de hoje, né? Que vai evoluindo também. Eu acho que o que acontece muito também é que é isso, né? Eu acho que como o samba ainda não conseguiu achar essa linguagem digital, não é o ritmo que está bombando nas redes sociais, né? E quando uma marca ela quer investir em algum projeto, a primeira coisa que ela vai fazer é olhar para quem está bombando. Então eu acho que nem a gente tem hoje uma presença incrível do funk, né? As coisas estouram hoje digitalmente, né? Tanto que a Anitta, a Pablo, enfim, né? Alguns exemplos, elas lançam um clipe no YouTube, né? Não é mais na TV, né? Elas lançam um clipe no YouTube. Então eu acho que assim, se eu tivesse que dar uma recomendação, seria começar a fazer esse trabalho nas suas próprias redes sociais, começar a fazer um processo de entender o seu engajamento, trazer esse engajamento para a sua rede, e a hora que você começar a ter uns números que você olha e fala assim, poxa, olha como a minha audiência se engaja comigo. Começar a procurar marcas e levar esses números, porque a marca, eles sempre vão olhar para no final do dia para o impacto que vai ter patrocinar aquele projeto, né? É um pouco isso. Pode. Eu escrevi, eu não estou furando o esquema não, viu? Eu escrevi e como eu vou usar, o texto está aqui no meu caderno. Eu queria, o Danilo, primeiro, estou achando incrível, estou aprendendo bastante.
Danilo, eu queria que você falasse, indo para o tema arte, música nas mídias digitais, eu queria que você dissesse para a gente em que posição está o samba em relação aos outros gêneros musicais hoje, em preferência, em produto. Ainda bem que eu trouxe cola. Não preciso enxergar a cola. Eu não tenho os dados mais atuais, Cláudia, mas as coisas não mudam tão rápido assim, apesar das mídias sociais. Eu acho que deve ter uma distorção aqui em relação ao que a turma está chamando de funk. Mas foi uma das surpresas que a gente teve quando a gente começou lá atrás, né? Primeiro, entre os países da América Latina, Brasil, disparadamente, é uma surpresa aqui, eu não lembrava, mas quase pau a pau com o Equador, o país que mais reage à música, né, como a música sendo parte essencial da vida das pessoas e das marcas, né? 77%, só isso. E o samba, então esses dados, gente, a transparência é necessária. Esses dados são de 2016, nós estamos em 2019, as coisas mudam rápido. Mas o sertanejo tinha, em termos de preferência em pesquisa, do mais importante ainda, Instituto de Pesquisa do ponto de vista aí de audiências, preferências e comportamentos, que é o Ibope, Cantar Ibope hoje, que é uma multinacional, o sertanejo tinha 58%, a MPB, na qual está o samba também, 47%, e o samba 44% em terceiro lugar. O funk vinha depois. Pode ter uma inversão aí, mas o samba com 44%. Essas, como são menções múltiplas, a conta não vai fechar em 100%. Tá? Terceiro lugar. Terceiro lugar, e considerando que o samba muitas vezes se mistura na MPB, terceiro e segundo lugar, medalha de prata e medalha de bronze. Só que daí, quando você entra numa coisa que a gente chama de demografia musical, é interessante, porque o sertanejo ele vai melhor e brutalmente numa faixa etária um pouquinho mais velha do que a do samba, quem responde o samba, e numa classe predominantemente CD. E o samba, ele pega um pouco mais de classe B e classe A, também atingindo muito fortemente as outras classes, claramente. E numa faixa etária um pouquinho mais jovem do que a preferência do sertanejo. Isso em termos de potencial publicitário, clichêzão, como a gente diz, é mais interessante, porque pega um público com potencial de compra um pouco maior, né? E a marca sempre prefere falar com um público um pouco mais jovem porque tem mais tempo de consumo, simplesmente por isso. Né? Hoje até um dos segmentos que mais cresce em venda é o segmento que a Prevent Senior batizou de adulto mais. Mas, acima de qualidade. Exatamente, o adulto mais. Mas, porque evidentemente cresce muito, mas a marca prefere falar com um público um pouco mais jovem. Então, se você olhar no dado puro de um instituto de pesquisa reconhecido no mundo inteiro, o potencial publicitário, vamos dizer assim, do samba é maior do que o sertanejo. Só que aí entra a coisa mais fácil do número puro. O sertanejo hoje enche mais, né? E cada vez mais as pessoas... Isso é um problema do mundo do marketing, é um problema que eu vivo no dia a dia. E que eu acho que vocês não têm que... Vocês pensando no samba como produto, não tem que ser assim, tem que ser diferente. Pode arriscar mais. O marketing hoje está muito preocupado em errar. E, portanto, não arrisca. Então ele vai na métrica que está provado, que não significa que vai dar certo, mas ele se ampara em um monte de pesquisas e fala, no funk eu vou ter maior audiência. E esquece da qualidade da relação, esquece que também tem uma série de outras coisas. Se bem que o funk é o funk Anitta que está vendendo, né? Não é o funk mesmo, né? Que é um funk que nem é um funk MPB, né? Como o samba pode ser. Então, assim, tem dados bem assustadores aí. E o samba tem uma outra coisa, está distribuído em preferência, porque você vê sertanejo, tem nichos no país. Então, Centro-Oeste, São Paulo está forte e tal. O samba, essa distribuição de preferência, os dados dessa pesquisa mostram que está de norte a sul do Brasil. Então, é meio parecido, assim, sabe? Todo mundo, o gaúcho gosta de samba, o nordestino gosta de samba.
Isso também é fantástico para a marca, né? Então, uma marca nacional ter esses dados, porque senão você vai no sertanejo, você tem local que tem resistência. O samba não tem resistência. Às vezes é tão bom ou melhor do que ter um campeão de audiência. Só que esses dados não estão sendo muito bem trabalhados, eu acho. Também o acesso e buscar e se preparar para uma reunião é parte do trabalho de todo artista. Então, só para finalizar, você falou sobre um certo hábito do publicitário de caminhar aonde as métricas estão dizendo, e isso pode não ser a realidade. Você acha que está aí o problema do samba, de não ter uma marca interessada nele? Acho que a Carol falou de uma coisa que é sobre análise de dados. O problema é que assim, o publicitário, e nos colocando aqui no autoflagelação, e muito pressionados, porque marketing e vendas hoje meio que se juntaram, então se não está trabalhando marketing, você precisa da performance imediata, e todo mundo numa crise que vem desde 2008, muito pressionado, você vai no que parece mais seguro e você não analisa com profundidade. Então o cara vai lá e vê a audiência e vê o número básico. Dado é saber analisar o dado. Então essa coisa da distribuição, de olhar a faixa etária, olhar o potencial, olhar a resistência que não tem, é como o candidato político que eventualmente não está em primeiro lugar, mas que tem um índice de rejeição menor e, portanto, o potencial dele crescer é muito maior. Isso a política faz muito bem. O pessoal analisa muito bem pesquisa. E não necessariamente nós publicitários e o pessoal do marketing a gente vai. Então, se preparar para as reuniões, buscar dados e encontrar a análise certa é o que abre porta, abre caminho, né? A pessoa tem que entender. Opa, é verdade, não tinha olhado por esse lado. Senão você vai no mais fácil, vai no mais rápido, vai no que a pessoa está falando. Está bombando, eu vou patrocinar. Vai na Anitta, por exemplo. Vai na Anitta. Também vai pagar caro, mas vai. Vamos para a última pergunta. O pessoal que está no Facebook assistindo a live está mandando algumas perguntas. Uma delas vocês já responderam, que ele quer saber sobre como que o sambista pode conquistar maior visibilidade com as suas criações nas mídias sociais. Então vocês já discutiram aqui. Mas ele também está perguntando sobre a importância do podcast hoje. Como que vocês enxergam isso? É uma tendência? É uma moda? Vai passar? Bom, eu vou pegar essa primeiro, porque depois de tantos anos acompanhando o Nabichoneri, que não me deixa mentir aqui, podcast já passou de tendência, já faz um tempo já. Aqui demorou um pouco mais para chegar, mas seria errado dizer que ainda é tendência. Jovem Pan faz, Globo faz. Bom, só de falar que a Globo faz já deu para perceber que é uma coisa que já, não é mais teste, né? CBN, que é parte do grupo da Globo, mas assim, emissoras pequenas do interior, blogueiros fazem, assim, já explodiu. Então, assim, existe um mercado gigantesco para podcast, e a gente estava num evento da APP faz umas 3 semanas mais ou menos, e o pessoal estava discutindo muito o potencial disso para divulgação e marketing mesmo, e acho que isso é aplicável para marcas, para pessoas marcas, né, para música e para qualquer segmento. Se a gente quer ampliar a discussão de um assunto, que ele esteja em pauta, que novos pareceres surjam, né, e que o assunto esteja aí viralizando, podcast é uma ferramenta incrível. Você não precisa nem ter espaço no ar, na programação lá nos 24/7, ali no horário de boom, de rádio, de TV. Você consegue construir um nicho, e às vezes você pode estar falando dentro de samba, você pode falar de samba raiz, você pode falar de novas tendências, você pode fazer entrevistas com artistas, trazer muita coisa que já fez sucesso. Pode fazer análises de fora, comportamento de música, pode falar pode fazer uma infinidade de trabalhos, inclusive patrocinados por marcas grandes, né? Isso daí é outra coisa que tá rolando bastante. Então, respondendo a pergunta, passou de tendência, é realidade, tem muita oportunidade comercial e tem muita ferramenta legal para ajudar, e gratuita também no mercado, para poder começar a criar. Então, quem não começou ainda, precisa começar
agora, porque como eles já comentaram, a Anitta surgiu, é um fenômeno digital, né, gente? Então, assim, se ela conseguiu, tem mais um monte de outros que conseguiram, fizeram boom, tem o tal da caneta azul aí, que, gente, tem de tudo, né? Coisas que surgem e aparecem, aquela menina Stephanie lá, do carro lá. Pô, o pessoal fez produções aí caseiras, bombaram, então assim, a gente não precisa ter uma super câmera, um super celular, não é nada disso, igual o Danilo comentou, às vezes as fotos mais curtidas são aquelas meio embaçadas ali, mas que geraram uma reação, então não dá pra esperar, se você tá com a sua música aí, compositor, intérprete, tá meio assim, não consegue falar com alguém grande, pá, tudo bem, não abriu a porta ainda, porque ainda todo mundo tende a ir pelo seguro e a gente é assim, a gente vou investir um negócio grande, mas acabei de começar num trabalho novo, vou comprar um apartamento já, às vezes você fica um pouco mais reticente, então a agência também é assim, as gravadoras são assim, o mercado de uma forma geral é assim. Nada impede você começar a fazer o seu trabalho, acredita em você, seu primeiro vendedor é você mesmo. É isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu que agradeço. Também agradeço, obrigada. Quero convidá-los para continuar conosco para o próximo painel. Chamar a Claudinha. Vai comandar agora o próximo painel. Obrigada. Vamos lá, fazer uma foto. Aqui, ó. Foi, tá vendo? Não é uma foto de celular, hein? Você vê que vai ficar bonito. Joga no zap. Jacob. Tem que entregar o caçula aí pros outros. Ajuda de cuidar. Essa aqui pra Maite também. Tá. Acesse agora www.brbrasilshow.com.br e fique por dentro do mundo do samba. Informações, novidades, músicas, shows, tudo o que você precisa saber. www.brbrasilshow.com.br. E atenção, Brasil com Z. Você fique conectado na melhor Rádio BR Brasil Show. Bom, vamos para o painel 2, que vai falar sobre samba nas plataformas digitais, tradição e reinvenção. Bom, nós convidamos pesquisadores que, de certa forma, estudam e vivenciam o samba, olhando essa transformação a partir de novas ferramentas que podem ou não interferir no interesse pelos conteúdos da própria pesquisa que eles fazem. Até porque todos esses nossos convidados são escritores também. Então eu vou convidar a nossa querida Maite Freitas, jornalista. Bruno Baronetti, que é pesquisador e escritor. Tem um lançamento recente aí, que a gente falou bastante lá na BRZ. Obrigada, viu, Bruno? E o Tadeu Caçula, que é pesquisador, escritor, sambista, cantor, compositor, passista. Passista também, mestre sala não, né? Quase. Tô no curso aí. Tá certo. Bom, deixa eu passar o currículo para eles. Lembrar que a gente está ao vivo pela BRZ, pelas mídias digitais da BRZ. Boa tarde, meninos dos Pretos, Margarete, que vai participar do próximo painel. Bom, a Maite, como eu disse, é jornalista, atriz, documentarista, mestre em estudos culturais pela USP, parabéns pela defesa, produtora e gestora cultural, criadora da editora Oralituras, idealizadora e coordenadora do projeto Samba Sampa, da coleção literária Sambas Escritos, e atua como produtora executiva
do projeto Empoderadas. O Bruno Sanches Baronetti é historiador e pesquisador da cultura popular brasileira, é doutorando em História Social pela USP e autor dos livros Transformações na Avenida, História das Escolas de Samba de São Paulo e O Cardeal do Samba, Memórias do Seu Calão da Peruche. Do Peruche. Tadeu Caçula, sambista, sociólogo e pesquisador das origens do samba e da cultura tradicional de São Paulo, é fundador do Instituto Cultural Samba Autêntico e do projeto Rua do Samba Paulista, idealizador e produtor do projeto Memória do Samba Paulista, que reúne uma coleção com 12 CDs dos principais sambistas e velhas guardas das escolas de samba de São Paulo. É diretor cultural da UESP, União das Escolas de Samba Paulistanas, e membro do Departamento Cultural da Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo. Bom, eu vou começar pedindo para que vocês falem um pouquinho da história de vocês com o samba, com essa produção e a pesquisa, para depois a gente entrar no assunto e na análise de vocês em relação ao samba e às mídias digitais. Eu queria começar pela Maitê, logicamente. Maitê, como é que é pesquisar samba e produzir samba? Boa tarde. Obrigada pelo convite, Claudinha, e toda a plataforma BR Brasil Show. Bom, pensando por onde começa a resposta. Vou começar pelo fato mais recente, que foi a minha pesquisa de mestrado, né, que eu defendi na terça-feira. Apresentei, que eu falei, como é que eu vou defender algo que eu mesma produzi, né? Não vou me defender de mim mesma, então estou chamando de uma apresentação da pesquisa. E esse recém-título aí. Quando eu entro para fazer o mestrado na USP, eu não entro pensando o samba. Eu queria pensar a literatura e a produção de mulheres negras, na literatura e o feminismo negro. Só que aí muita coisa aconteceu no caminho, e aí chegou uma hora que... E aí no meio desse caminho eu lancei, né, a coleção Sambas Escritos, e eu comecei a falar tanto da coleção e me distanciar tanto da literatura que eu estava querendo pesquisar. E aí, num momento daquelas crises que acontecem quando você está pesquisando algo, eu falei, eu acho que eu tenho que falar do samba, porque não tem mais sentido. Eu falo dele o tempo inteiro, por que eu não estou escrevendo sobre o que eu estou falando e sobre o que eu estou produzindo, né? E aí foi quando eu recalculei a rota e aí escrevi a dissertação pensando a produção de como que foi fazer os sambas escritos a partir de um olhar para o feminismo negro, né? De como que uma produção literária que pensa o samba pode pensar também esse protagonismo das mulheres negras a partir dos métodos do feminismo negro, de escuta, de uma escrita em primeira pessoa, das articulações políticas que as mulheres negras vêm fazendo e como que a gente faz isso no samba, né? E uma coisa que eu falei lá na apresentação da dissertação é de como de pensar o samba como uma ciência política, não só como um produto cultural, né, como um produto vendável de uma indústria cultural sedenta, né, por produção, por arte, mas também de pensar o samba como um produto, como um espaço de composição política, né, um espaço social, assim. Acho que o samba teve uma fala aqui na hora que eu cheguei, por que o samba está aí há 100 anos? 100 anos que a gente datou, né? Mas que a gente sabe que ele existe, porque ele atravessa o Atlântico no navio, né, com um sequestro que é feito em África, e que a gente atravessa esse sequestro com algo que chama batuque, com tambor, com pulsação. Então o samba existe porque ele é ancestral, né, porque ele é um jeito ancestral da gente se organizar e da gente se escutar quanto população. E a gente só está vivo num país que criminaliza tanto as nossas produções periféricas, pretas e pobres, porque a gente tem o samba. Né? A gente não está vivo por outro motivo, a gente está vivo porque a gente toca tambor, porque a nossa resistência, a nossa forma de existir é através do tambor, é através da roda, é através da circularidade, é através da palma da mão. E aí isso tudo, essa coleção e essas escutas, né? Quando eu encontro com Caçula, quando eu encontro com Moisés, quando eu encontro com Claudinha e tantos outros sambistas, eles me trazem essas referências de uma sabedoria e de uma tecnologia ancestral de convivência e de visão de mundo, porque eu acho que também o samba é uma visão de mundo, e talvez a indústria e as marcas não estejam interessadas nessa visão de mundo que a gente traz, né? Que é uma visão de mundo coletiva, colaborativa, circular, que a premissa não é o lucro,
mas a premissa é existir, né? Fazer uma poesia, encontrar uma poética de existência. E é claro que se a gente existir no mundo que a gente está hoje, a gente também quer poder ter os meios de produção, né? A gente quer ter acesso aos meios de produção, a gente quer ter acesso, sim, aonde está o dinheiro. Mas eu acho que não é uma visão... Eu acho difícil comparar samba e Anitta, né? Porque Anitta é um fenômeno, samba não. Samba não é um fenômeno. Samba é algo que é essência. Então, a Anitta é fenômeno, ela se construiu para estar ali. Samba não, a gente constrói para o mundo existir. É antes de um fenômeno. Jamais existiu um fenômeno samba. Jamais. Então, é isso. E aí a minha produção vai pensando isso. E eu estou há 7 anos mergulhada, né, nesse mundo samba. Hoje eu falei numa reunião que eu estava com o Moisés mais cedo, falei, não sou sambista, sou jornalista, mas uma jornalista que gosta muito de pensar a memória e a roda e essa produção que eu encontrei através do samba. Então o samba é a minha forma de interlocução com o mundo. Maravilha. E você, Bruno? Como é que é estudar samba? Fazer o objeto de pesquisa, apesar de que eu sei que falar de samba enquanto objeto você não pode desprezar, que você só consegue falar trazendo para a centralidade dos sujeitos, né? Como é que você, como historiador, né, trabalha o samba? Então, Maitê falou praticamente tudo, né, uma coisa central. Não tem como a gente compreender a cultura brasileira sem compreender o samba, sem compreender todas as formas de expressões culturais, artísticas e da população negra. Se você tirar o elemento, não tem como a gente tirar o elemento africano, que não sobra nada da cultura brasileira, né? Essa cultura brasileira que foi feita durante 500 anos desse processo de expropriação e desse processo de espoliação. Enfim, os portugueses trazem para cá um processo capitalista de desestruturação de todas as formas de vida, né, do mundo, né, no processo das grandes civilizações, das grandes navegações, né, e desestruturando todas as civilizações africanas. E isso se reorganiza de diversas maneiras em diversos locais aqui no Brasil, né? Então a gente compreender o samba compreender a luta da população brasileira ao longo da história, né? Compreender os dilemas e compreender como que pessoas comuns, pessoas simples lá dos bairros de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Bahia, do Maranhão, como que através, né, da musicalidade, através da arte, eles conseguem expressar a sua visão de mundo. Quando eu comecei a minha pesquisa em 2008, e já estou pesquisando com isso há mais de 10 anos, eu queria entender muito a relação entre as escolas de samba e o Estado, né? O cerne central do meu mestrado foi isso, né? As relações entre a escola de samba e o Estado brasileiro, né? Quando eu pensei assim, por que tem uma coisa muito importante para que o processo de oficialização do Carnaval do Rio de Janeiro tenha ocorrido durante uma ditadura, o Estado Novo, e o processo de oficialização do Carnaval de São Paulo também tenha ocorrido em outra ditadura, que é a ditadura militar, né, em 68. E eu falei, então qual a relação que o Estado vai desenvolver com, né, esses sambistas, como se dão as negociações entre eles, e como que a indústria cultural, né, e o mercado vai também buscar se permear, né, e buscar se integrar dentro dessas relações, né? E basicamente ao estudar o processo a partir da oficialização do Carnaval de São Paulo até hoje é isso, você estudar a relação que os sambistas vão estabelecer com o Estado e com o mercado. E agora no doutorado eu estudo como que se dá essa relação das escolas de samba com os bairros e a intersecção delas com outras manifestações negras. E a relação, e como que o Estado brasileiro, enfim, o governo do Estado de São Paulo, a Prefeitura, o governo federal, tem um papel, muitas vezes, né, de inibir e de destruir todos esses processos, né? Perfeito. Caçula, e você? Estudar samba, levar para a academia o tema do samba, reconstruir uma história que está perdida. A gente, por mais produção que a gente faça, a academia produz muito e não chega
ao próprio sambista, a história que foi escrita? Como é que é trabalhar um produto que às vezes vai ficar, é lógico que a gente luta para não ficar, mas fica na prateleira da academia? Primeiro, boa tarde a todas e todos. Boa tarde. Boa tarde. Parabenizar, né, pelo encontro maravilhoso. Quero também agradecer aos internautas que estão aí conectados aqui com o nosso encontro. Antes de falar assim, sobre essa questão da academia, Claudinho, aqui que a gente tem uma breve apresentação, eu queria dizer que eu sou um dos resultados de um dos encontros tecnológicos mais importantes, que foi a relação de afeto com meus pais em 1958, num desfile da Unidos do Peruche, na Rua Zilda, né? Então foi o encontro deles que resultou assim em alguns irmãos e a mim, que são resultado dessa história do samba. A minha história do samba nasce aí, né? No resultado desse encontro bonito do seu José e da Dona Maria. E aí depois só que a academia vai vir. Então o samba está presente na minha vida por uma questão familiar, né? Eu, meus irmãos, são todos frutos dessa relação. Meu pai, que era um dos entusiastas na fundação da Unidos do Peruche, acabou nos dando esse legado. Então a história do samba está na minha família desde esse tempo, né? E fazer uma discussão sobre essa questão do samba é bem interessante, porque um pouco do que a Maitê traz é essa questão da ancestralidade, né? E aí quando você vai falar do samba, é importante a gente trazer 3 elementos que são fundamentais para a gente compreender o samba, que são as 3 rodas sagradas do universo negro brasileiro, que é o candomblé, capoeira e o samba, que vão dar essa dimensão da cosmovisão do africano frente ao olhar ocidental, que é totalmente diferente, totalmente emancipado de um olhar que vai trazer apenas uma centralidade e compreender essas relações. Então, pensar o samba por essa perspectiva é muito interessante. Pensar que o Estado brasileiro, por muito tempo, investiu contra esse samba, e que o samba se coloca como um instrumento também de resistência, e não resistência apenas cultural e musical. O samba como um elemento de resistência, inclusive étnico-racial. Porque o samba, na verdade, ele não é um gênero musical propriamente dito. Ele é o resultado também de uma estratégia de sobrevivência de uma população que foi emancipada da estrutura social brasileira, que foi a população negra. Quando a elite vai pensar a estrutura social brasileira, a população negra está fora do projeto do Estado, né? Tem vários relatos, vários estudos que apontam isso, né? Um deles que eu gosto sempre de trazer para reuniões, encontros reflexivos como esse, é o Estado brasileiro, na Conferência das Raças de 1911, em Nova York, que vai apresentar um projeto de nação brasileira, cujo os representantes foi João Batista de Lacerda e Roquete Pinto, foram representando o Estado brasileiro, para poder apresentar qual era o projeto que tinha para a nação brasileira, pensando no processo de miscigenação, trazendo teorias eugenistas de Nina Rodrigues e Lombroso, e apresentou um projeto que em 100 anos não existiria mais a presença física, simbólica e cultural da população negra, por um processo de miscigenação, que eu costumo chamar de higienização étnica, que ainda existe, se você for pensar o atual modelo que o Estado brasileiro está pensando. Então, o samba também foi um instrumento de resistência de tudo isso. Ele vai se transformar, obviamente, num produto a partir em que o Estado Novo no Brasil vai pensar, o Getúlio Vargas, inclusive, vai pensar elementos de identidade étnica para poder pensar um sentimento de união dessa nação, e vai pegar, então, o samba, propriamente dito o samba carioca, para poder estabelecer como uma das referências da nossa música brasileira. E uma das grandes mídias que ajudaram a disseminar isso e popularizar isso foi a Rádio Nacional, né? Que tocava samba em todos os estados, em todo o território nacional, e a partir desse processo, dessa mídia tecnológica daquele período, o samba então vai ganhar essa proporção e a indústria cultural vai se apropriar disso e transformar esse samba, que é um instrumento de resistência étnico-cultural, num produto, transforma o samba num gênero musical, e a partir disso o samba começa então a ser apropriado por essa indústria cultural que vai trabalhar com essa perspectiva do olhar capitalista. Então, trabalhar essas questões na academia é interessante, porque no meu projeto, no meu TCC, eu trabalhei o grupo carnavalesco Camisa Verde e o governo Vargas, tentando trazer essa relação, que o Bruno traz essa relação do Estado com o samba também, na sua pesquisa, mas com um olhar um pouco mais diferenciado, que eu vou fazer um recorte étnico aí também, e vai trabalhar como que o samba, de fato, vai também se transformar como um instrumento de resistência. Porque quando eu vou estudar o grupo Camisa Verde, pensando na perspectiva desde 1914, com o grupo Barra Funda, foi o primeiro grupo que vai subverter uma ordem, né, social, política, econômica na cidade de São Paulo, ele vai então passar por vários fenômenos sociais no Brasil, desde a Revolução de 32, Estado Novo em 37, enfim, o regime militar, né, de 64, e vai se transformar no que é hoje uma das principais escolas de samba de São Paulo, que é a Camisa Verde e Branco.
Então, quando você vai trazer para a academia essas discussões, é bem interessante porque você tem alguns autores que vai trazer essa discussão que antecede esse processo todo, né, de estabelecer o samba como, de fato, uma das principais ferramentas de resistência, como o professor Clóvis Moura, que vai tratar muito bem dessa resistência negra no Brasil e que é pouco utilizado na academia, e que a gente vai perceber que, de fato, todas essas contribuições foram fundamentais para estabelecer que o samba ele passa por todo esse processo como um instrumento principalmente de resistência. E aí, existência porque também tem essa questão da permanência, do fomento desse samba, de transformar esse samba também no mercado, no negócio, para que de fato a gente possa também usar esse samba como uma ferramenta de transformação, né? É isso, assim, basicamente o trabalho de pesquisa na academia. Perfeito, parabéns. Bom, esse painel vai estar falando sobre tradição e reinvenção, né? Então eu queria que vocês fizessem uma análise, porque assim, como trabalhar esse produto, como olhar esse produto que tem tantas tradições e fundamentos a partir dessa inserção no mundo digital, né? Como é que vocês veem na análise de vocês como estudiosos essa reinvenção que o samba vai precisar fazer, né? A Maitê falou sobre a Anitta e o fenômeno. A gente não pode esquecer que a gente teve na década de 90 o fenômeno do pagode, e que estava totalmente, diretamente ligado à questão da indústria cultural, né? Da comunicação de massa. Houve ali uma invenção, viu-se uma brecha para transformar o samba num produto. E aí o nosso papo é mídias digitais, é o mundo digital e o samba. Como é que vocês que trabalham tradição, memória, fundamentos, veem essa mudança, né, essa conversão, como a Carol falou, para esse mundo digital, né? O que a gente pode esperar, por exemplo, há um risco da perda da memória? A Carol também falou, acho que a Carol Zane falou sobre a linguagem, né? Há uma linguagem que ainda distancia o samba desse boom das mídias digitais, de ocupar todos esses espaços. Então eu queria uma análise de vocês enquanto estudiosos, né? Se vocês conseguem dar aí um diagnóstico por que essa lentidão aí que o mercado vê do samba, né, nesse mundo digital, e também se a gente tem riscos e como se reinventar, porque reinventar já está acontecendo uma reinvenção, né? A BRZ é uma possibilidade disso, né? Fazendo comercial. Uma possibilidade de 29 milhões de ouvintes, né? Não é qualquer. Não é. É uma realidade já. Chegou para ficar. Eu não vou nem pensar em indústria cultural. Eu acho que assim, que a gente, pelo menos eu como jornalista, e dentro desses 7 anos fazendo esse projeto, quando ele surge no momento, há 7 anos atrás, a mídia digital nem era tudo isso que a gente está vendo, né? E eu tinha muitas ideias digitais para ele. Mas aí eu mudei tudo e fui para o analógico, fui publicar livro. E agora eu começo a observar de que aquelas ideias que eu tinha inicialmente, agora é o momento de buscar formas de realizar. Eu acho que... Não sei se o samba precisa se reinventar para estar na mídia digital. Eu acho que não. Mas talvez tenha uma coisa que existe uma geração, né, e aí eu faço parte, Caçula faz parte, mas uma geração que é posterior a mim, que precisa, sim, olhar para o samba com potencial de inseri-lo nas mídias digitais, sem distorcê-lo, né? Acho que esse é um desafio que a gente tem, né? A não distorção da tradição, embora a tradição também está o tempo inteiro sendo reinventada, ela é uma coisa fluida, né? E que vai absorvendo as coisas do tempo de agora. Mas já existem muitos projetos, né, de vídeo, principalmente, de documentar histórias como do Seu Carlão do Peruche, de documentar histórias do Camisa Verde e Branco, do Vai Vai. Então eu acho que já existe um olhar para isso. O que talvez a gente ainda não tenha conseguido fazer é converter, e aí a outra mesa fala um pouco disso, né, de converter a audiência. Então, assim, existe um samba que ocupa as plataformas digitais, e aí seja por meio do documentário audiovisual, ou seja por meio da BR. Então, assim, a gente já está tentando, só que a gente não está conseguindo a sabedoria que vocês tiveram, de converter 29 milhões de audiência. Então, assim, por que não tem 29 milhões de pessoas assistindo no YouTube os vídeos que documentam as histórias da velha guarda do samba de São Paulo, né? Não precisa só em São Paulo. Eu acho que a gente ainda não conseguiu converter. E eu acho que a gente não conseguiu converter porque a gente tem uma ilusão de que aonde o samba está, pensando periferia,
já existe um acesso digital como a gente que está aqui no centro. E não existe. Esse acesso digital, ele é algo completamente ainda elitizado. Né? Não é todo mundo que tem um celular com uma internet boa para acessar o YouTube ou para acessar um Spotify ou ouvir um podcast. Assim, eu tive uma experiência em 2017 de fazer uma oficina de escrita, né, do bairro, ali no Grajaú, que é da onde eu venho, numa escola. E aí eu falei, imagina, né, adolescentes, a galera do ensino médio tá tudo com celular, com Android. Mentira! Eles nem tinham e-mail. Assim, mal e mal sabiam usar o Facebook. Mal e mal estavam no Instagram. Então a gente precisa... E assim, é uma escola que fica pertíssimo da 27. Do pagode da 27. Então como é que eu faço? Aí eu falei, gente, vocês não têm um celular? Não, a gente não tem. Ou se tem, não tem dinheiro para colocar crédito para usar a internet. Então acho que tem uma pergunta que a gente tem que fazer. É, como é que a gente realmente democratiza o acesso digital na periferia? Porque isso é urgente. Né? Porque se a gente fizer, a gente consegue. Perfeito. Não respondi, fiz uma pergunta. Não, você respondeu uma boa pergunta para muita gente responder. Bruno. Essa é uma questão, acho que muito importante, e uma questão histórica do samba enquanto gênero musical. Acho que essas plataformas digitais elas têm um papel muito importante no sentido de democratização do acesso a uma produção cultural gigantesca. E pensar justamente, né, nessa questão de, olha, a população, a internet pode popularizar essa produção, pode fazer com que uma produção feita por jovens negros, por exemplo, cheguem a outros jovens negros e eles se comuniquem, estabeleçam uma rede, uma teia. O acesso à internet é fundamental para isso. Porque durante décadas existiram dois fenômenos distintos. Existiram o samba, que era feito diariamente pela população negra nos seus espaços de sociabilidade, e existia o que os sambistas antigos chamavam de música em conserva, que eram as gravações, né? E que os sambistas, sobretudo os sambistas de São Paulo, estavam excluídos do processo da indústria fonográfica. Então, se a gente pensar que a indústria fonográfica no Brasil começa em 1902, e 15 anos depois ela vai gravar o primeiro samba, você já tinha, por exemplo, isso porque era no Rio de Janeiro, mas você já teve em 1912, 5 anos antes, por exemplo, uma gravadora do Rio Grande do Sul, né, chamada Discos Gaúcho, que já gravava uma espécie de uma marcha meio polca, meio lundu, que eles deram o nome de samba, né? E o que acontece? A partir dos anos 30, a gente vai ter cada vez mais o rádio dedicando menos espaço à programação de música erudita, que essa era a ideia de quando o rádio surge no Brasil, nessa ideia de vamos levar uma programação cultural e de música erudita e uma programação educativa para o povo e etc. Cada vez mais, quando as classes mais baixas vão tendo acesso ao rádio, a programação vai mudando também para uma programação mais popular e mais próxima dos gostos, né, dessa população. Mas se você pensar que quem consumia, por exemplo, essas músicas até a década de 70, 80, né, 90, a população pobre em si também nunca foi grande consumidora do disco, né, porque tem a questão do valor. Então, você pegar o mercado de sambas dos anos 30, dos anos 40, dos anos 50, você fala assim, o tempo auge, Noel, Ismael Silva e tal, ele também era consumido por uma população, o disco físico era consumido por uma parcela pequena da população. Mas você tinha, através disso, né, de popularizar outras formas de escuta e de circulação dessas músicas na cidade, né, que não era apenas rádio, por exemplo. O rádio, que não era apenas o disco. E eu acho que essas plataformas digitais hoje, elas têm um papel importante nesse sentido, né, de conseguir muito mais rápido essa difusão que a indústria fonográfica em si, né, já não consegue mais. E pensando também dentro dessa indústria, por exemplo, em São Paulo, você teve pouquíssimas gravadoras em São Paulo e que excluiu do mercado fonográfico, né, esses sambistas daqui. São pouquíssimos sambistas que tiveram uma trajetória grande dentro da indústria do disco. Mas isso não quer dizer que eles não tiveram uma grande trajetória, né, para a cidade, não tem uma significância grande, né, para a cidade e para a população negra que
e pobre que sempre consumiu esse tipo de música. Local, né? E você, Caçula? Claudinha, eu queria só chamar a atenção para uma coisa que é importante, um pouco na linha do que Maite e que Bruno traz, né? Mas trazendo um pouco para as experiências que a gente também conseguiu acumular. Nós temos uma produção de conteúdo importante em São Paulo, né? Desde a produção de audiovisual até da questão fonográfica, né? Eu tive a felicidade, assim, o privilégio, eu coloco nesse lugar de privilégio, muito embora o privilégio entende-se de várias maneiras, mas eu quero trazer para este lugar de ter convivido com os grandes mestres do samba de São Paulo e produzido 12 CDs, já fazendo essa conversão, né, dos long players para o CD player, né, digital. E pensando, trazendo também essas memórias, trazendo todo esse acúmulo, trazendo toda essa experiência e essa contribuição, que é essa tradição do samba, né, que a gente tem essa preocupação também de colocar lupa sobre a produção do que é feito em São Paulo, né, com toda essa contribuição da história das velhas guardas, da história das escolas de samba tradicionais de São Paulo, né, obviamente respeitando o samba que se manifesta e que se reúne, que, enfim, faz um trabalho em outros estados, mas tem essa preocupação também de trazer o nosso olhar um pouco para cá, para desmistificar um pouco essa história de que a gente só trabalha aqui, né, que aqui, né, não é só garoa, né, aqui não é só garoa. Então, é pensar que a gente também tem uma produção de conteúdo muito bacana e importante. Pensar, por exemplo, a BRZ hoje é uma possibilidade de a gente trazer desde o elemento, desde da figura do sujeito, né, da pessoa que está trabalhando essa questão da tradição do samba, das escolas de samba. Nós tivemos a felicidade de participar da festa de um ano, lá tinha de Oswaldinho da Cuíca, né, até a nova geração do samba que está aí, né, trabalhando toda essa questão dessa relação de diversas gerações, intergeracional, né? Então, você tem uma quantidade de conteúdo produzido aqui muito interessante. Um pouco do que a Maite traz, no olhar dela, que eu queria aqui ser propositalmente redundante em trazer, é que como a gente populariza isso, né? Trazendo para essas plataformas digitais e ao mesmo tempo fazendo com que de fato esse conteúdo que nós já temos e o que está sendo produzido e obviamente com o que está acontecendo em termos de manutenção da história do samba, ainda totalmente alicerçado nessa tradição do samba, continuar sendo produzido, como que a gente populariza, como que de fato a gente faz chegar na quebrada, como de fato a gente faz chegar como essa juventude. Eu sempre chamo atenção para isso, porque eu gosto muito do trabalho dos meninos do hip hop, e também gosto muito do trabalho que os meninos do funk têm feito, né? Mas esse funk de quebrada também, que não é olhado por essa indústria cultural, mas que ao mesmo tempo consegue produzir ali num celular, numa batida de funk na mão, viralizar, né, o seu conteúdo produzido aí na sua quebrada. Como que o samba também se apropria dessa tecnologia? Como que a gente pode pensar, por exemplo, a juventude do samba, né? Como que essa juventude do samba está se relacionando com essa tradição, com esse conteúdo que já foi produzido ou que está sendo produzido, e converter isso digitalmente, usando as plataformas digitais. Você trouxe um dado aqui na sua pergunta, que foi bem interessante, sobre a produção que aconteceu na década de 90. Né? Alguns puristas acham que o que aconteceu na década de 90 foram produções de conteúdos que não tinham valor agregado, né? Valor agregado em termos de melodia, em termos de música, em termos de texto e tal. E em algumas, inclusive na década de 90, quando nós estávamos ali iniciando o processo de militar nessas rodas de samba, nessas comunidades que trabalham essa questão da tradicionalidade, eu também fiquei um pouco o pé atrás. E tem que fazer aqui a fala com total tranquilidade, porque era um novo, né? Era algo que a gente ainda não estava acostumado a lidar, assim como as mídias digitais hoje, né? As plataformas digitais é algo novo. E a gente que está tão preocupado com a questão da tradição, acaba também não olhando as plataformas digitais, o novo, como uma possibilidade de se inserir e de expandir, né? Então a gente participou, né, recentemente de uma roda de conversa na Livraria Cultura, e discutimos isso, né, sobre essa questão de como o samba e o pagode se relacionam, como se de repente fossem duas coisas distintas. É óbvio que o pagode nós entendemos que é uma reunião de pessoas para cantar um determinado gênero, que a gente já está cansado de saber, mas ainda há essa questão de tentar separar uma coisa da outra. E eu acredito que o que foi produzido na década de 90 foi fundamental, porque nós conseguimos alcançar a massa, o samba conseguiu ocupar a maior emissora do país e chegar na massa, chegar na população. Quando você pergunta para o Tiaguinho hoje, por exemplo, que ainda é um dos artistas que estão cantando, que estão ainda na mídia, nessa grande indústria cultural, qual é a relação dele, quais são as referências dele, ele vai buscar
na produção da década de 90. Ele vai falar que ouviu o Salgadinho, do Catinguelê, ele vai falar que ouviu o Péricles, ele vai falar que ouviu isso. Então, quando você consegue chegar na quebrada, seja pelas vias digitais, ou pela rádio, ou pela TV, você cria uma referência, você vai fazer um diálogo com essa juventude, e essa juventude vai ter isso como espelho, como parâmetro, como base, para poder se projetar também, para poder ocupar esse espaço, para poder ter condições de levar sua música da sua quebrada, a sua produção musical, artística, cultural, sua visão de mundo, para dentro desse universo, e a partir desse processo, ele vai conseguir atingir um número de seguidores, um número de pessoas que vão se identificar com ele, porque é aquilo. Eu, quando olho, por exemplo, para o seu Carlão do Peruche, que foi escrito aqui agora, imortalizado no livro do Bruno, eu vejo, obviamente, o cara que me deu um parâmetro na quebrada. Né? E quando a gente segue com a história do samba, com essa base, é porque nós temos um espelho, nós tivemos ali uma tecnologia daquele período, que era a questão de você criar a escola de samba e andar na quebrada com a escola de samba para convencer os seus iguais ali, para poder participar daquele nicho, daquele universo. Né? E hoje nós temos essa questão. Então, trazendo essa experiência, dessas referências, das tecnologias que os nossos ancestrais usaram, nossos griots usaram, pensando na inserção na tecnologia digital, Claudinho, é dizer que assim, a gente precisa de fato de renovações, invenções, inovações, como a própria BRZ, e pensar como que a gente expande. Né? Pensar, por exemplo, que a gente, quando garoto, e muitos que estão aqui, e muitas que estão aqui vão concordar comigo, que ligava na Rádio USP, lá no programa O Samba de Passagem, era o advento tecnológico que batia na quebrada, que a gente escutava o Samba de Passagem, e aprendia muito da história do samba com base na rádio, né, até hoje. Né? Então, pensar, por exemplo, que mesmo com a dificuldade que nós temos ainda, da internet não chegar na quebrada, da internet não chegar nos quilombos, da internet não chegar onde de fato nosso povo está e que precisa que esse produto chegue, é importante dizer que, mesmo assim, a gente tem ainda na quebrada o menino que tem um celular na mão, que às vezes a internet está fraquinha, às vezes não tem grana para colocar crédito para poder pegar lá uma internet, mas vai ali na casa do vizinho, do amigo, dá uma sugadinha no Wi-Fi do outro, e em algum momento ele vai conseguir se conectar. Agora, de fato, a gente precisa dar uma estratégia para poder alcançar esse público e expandir. Uma política, né? Exato. Bom, eu vou fazer a última problematização e aí a gente passa para as perguntas. Como jornalista, né, eu fui buscar uma notícia mais recente que eu pudesse trazer para vocês, enquanto intelectuais, pensadores, para a gente pensar junto. Eu vi que a notícia mais recente é o lançamento do ranking dos 50 livros essenciais da literatura do samba, do Instituto Glória ao Samba do Rio de Janeiro, que o Caçula e o Baronete se envolveram de alguma forma. O que me chamou a atenção? Primeiro, positivamente, a enorme produção que nós temos que fala sobre o samba, né? Que coloca na centralidade o samba, e aí a gente vê que desde sempre o samba foi escrito, né? Parafraseando você. Eu vi também que é uma pena que muito dessa produção ela se perdeu. Então não houve interesse. Então, assim, dos 50 livros, ele diz que pelo menos uns 30 a gente não vai achar mais para ler. Então, é uma pena, se perdeu. Outra coisa, além dessa falta de acesso, que muito que se produz sobre o samba e se produziu ao longo do tempo, ficou dentro da academia. Não teve interesse da indústria cultural, e a gente vai falar da editora, de publicar e dar mais acesso. Outra coisa é o quanto o samba, como objeto, ele é contado a partir de sujeitos, que isso eu já tinha falado aqui. Né? Quanto a gente precisa ir atrás de quem faz para poder reconstruir essa história, que não está assim também tão acessível. Então precisa desse interesse de sambistas escrevendo sobre samba e de nós, da academia, também escrevermos. E a outra coisa, que é uma coisa que eu discuto muito no meu trabalho, que é a falta da história a partir da perspectiva da mulher, né? Da mulher de samba, da mulher negra. Então, dessas 50 produções, eu só vi o livro do Roberto Moura, Tia Ciata, Pequena África, no Rio de Janeiro, que, na verdade, para quem leu esse livro, não sei quantos leram, mas não fala da história da Tia Ciata, essencialmente o livro. O título é esse. Mas se a gente for procurar uma história de Tia Ciata a partir dessa produção, ela está ali, acho que um terço, tá muito pouco. É muita política do Rio de Janeiro. Né? Pois é.
E aí, para encerrar exatamente no que ele falou, esses 50, né, livros que foram votados, inclusive por vocês que são de São Paulo, mas também estava a Dona Olga, Dona Maria Aparecida Urbano também participou, ele está centralizando a história do samba como se o samba fosse só Rio de Janeiro, e aí dá para entender, porque o Instituto é de lá, mas quando fala os 50 livros essenciais, eu como uma escritora, pesquisadora de samba em São Paulo, eu já fiquei assim, mas e os livros que a gente tem que foram produzidos em São Paulo? E aí eu pergunto, por quê? E quero saber se vocês voltaram na coleção Sambas Escritos da Maite Freitas, por exemplo, que não lavar tá... roupa suja agora. Desculpa, eu tenho que falar e tem que deixar na rede também, né? Se a gente pesquisa, a gente tem que fazer uma análise. Então eu achei que essa era, embora tivesse outras notícias, como por exemplo, aquele que ia ser nomeado, não foi nomeado para a Fundação Cultural Palmares, ter chamado de vagabundo o Martinho da Vila. Então tinha notícia, mas eu falei assim, isso já está resolvido, vamos falar sobre o que nos toca hoje, que a gente tem aí 50 livros que são essenciais, a partir dessas pessoas que votaram, vocês estavam lá. E aí tem esses problemas todos que eu levantei. Para mim, o que me tocou muito é que a gente não tem a história de uma mulher contada. Eu até tenho alguns livros, por exemplo, tem um livro que foi escrito sobre Clementina de Jesus, não estava ranqueado. Tem um livro, As Bambas do Samba, que foi lançado em Salvador, também não estava ranqueado. Tem um livro sobre a Clara Nunes, também não estava ranqueado. Então, eu senti... A Dona Aparecida Urbano, o Caçulo e o Bruno foram convidados a participar. Não sei como é que foi, mas não tinha livro de nenhum deles ali. Então, eu queria que vocês avaliassem por aí como uma notícia, né, como uma pauta quente, como a gente fala na redação, e aí a gente passa para as perguntas. Vamos. Posso falar? Você quer falar? Não falo, tranquilo. Foi o Instituto Samba Autêntico, o Eduardo Pontin, que fizeram essa... Samba Autêntico não vai... Desculpa, Glória ao Samba. Perdão, pessoal. O Glória ao Samba, o Glória ao Samba, ele é um instituto que pesquisa e resgata memórias de velhas guardas e, sobretudo, eles resgatam composições perdidas de escolas de samba. Então, eles estão lançando agora um documentário, inclusive, vão lançar um documentário agora sobre uma importante senhora, me fugiu o nome da Tia Leda, não é isso? Do Império Serrano? Tia Leda. Eles estão lançando um documentário sobre uma mulher negra agora em Curitiba, essa semana, fazer a defesa deles. Mas o que acontece? Chamaram vários pesquisadores e tudo, e fizeram essa lista, e toda a lista é problemática, né? Não tem como a gente pensar que não. Então, cada pesquisador trazia 10 nomes, né? Eu procurei fazer uma espécie de geografia. Eu estava pensando numa mesa, que inclusive eu vou estar com o Caçula domingo, que chama Geografias do Samba, lá no Instituto Cachoeira, que vai justamente tratar disso, né? De como que o samba se manifesta de maneiras diferentes em vários lugares do Brasil, né? Pensando no samba de roda da Bahia, pensando no samba de São Paulo, nos fenômenos rurais, tanto a questão do samba rural, do samba urbano. E eu procurei fazer uma seleção de livros que trouxessem essas diferentes especificidades, né? Então, trouxe alguns... Na minha lista tinha alguns livros de São Paulo, tinha alguns livros do Rio, tinham um livro sobre a pesquisa do samba maranhense e um sobre o samba de roda baiano. Então, eu procurei fazer essa lista dos 10. Mas, como boa parte dos pesquisadores eram do Rio de Janeiro, é claro que... O Rio foi mais lembrado. Para mim, minha sardinha é meu pirão primeiro, né? E o meu livro, inclusive, foi citado por algumas pessoas, não sei nem se o Caçula... Opa! Obrigado. Eu sei que ele ficou entre os 100 primeiros, não ficou... roupa suja mesmo, não sei se o Caçula me falou, né? Até porque eu prefaciei o livro. Então é isso. E eu fiquei surpreendido, falei, nossa, tem livros muito melhores, muito mais relevantes do que o meu. E o meu ficou entre os 100 primeiros, nossa, grande honra. Mas é isso, eu tinha dos 50 pesquisadores que estavam lá, tinha Dona Olga, Caçula, eu e Dona Cida. Dona Cida, só. São Paulo, 4, de 50. Então, e sobre o samba de São Paulo mesmo, o Carnaval Branco e Preto da Olga foi da Dona Olga. Que entrou, da professora Olga foi o que entrou na lista. Pensando, né, você falou dessa questão da indústria
editorial e tudo, uma coisa também que essas plataformas poderiam ajudar bastante também, é justamente desses livros esgotados, né, disso virar, sei lá, um projeto, desses livros esgotados serem disponibilizados online para leitura de novos pesquisadores, etc. Tem um projeto da Brasiliana que está fazendo isso, da Brasiliana da USP, que está digitalizando um acervo muito grande, né, de obras de literatura brasileira, e a gente tem que lançar aí um projeto de digitalização e compartilhamento, né, de obras que pensam, né, o samba de São Paulo. E pensando na BRZ também, da BRZ também lançar projetos e lançar, sei lá, programas itinerantes que vão em vários pontos da cidade, ver essa produção musical dessa galera que está produzindo agora, né? E levar isso para muitos lugares. E trazer também um resgate, né, desses sambistas das velhas guardas, porque eles vão dar o fundamento para que essas novas gerações possam produzir e conhecer esses elementos que fundamentam o samba. Pensar que, se não fosse o Caçula e o Renato, por exemplo, eles lançaram o primeiro disco do Ideval, o primeiro disco do Tuniquinho Batuqueiro, o primeiro disco solo, sambistas desse quilate, Ideval Anselmo e Tuniquinho Batuqueiro, eles não terem, por exemplo, um disco solo, era algo terrível, né? E muitos outros que, infelizmente, morreram sem ter, por exemplo, registrado, né, em disco. Essa questão da produção intelectual, de pesquisa sobre a história do samba e da cultura tradicional de São Paulo é uma coisa que já vem acontecendo há um tempo. Acho que um pouco disso que você traz, Claudinho, quando você tem uma pesquisa acadêmica para poder, enfim, fundamentar uma tese de mestrado, doutorado, enfim, pós-doc, geralmente elas ficam, né, nas prateleiras. E as editoras, de fato, não se interessam em publicar esse material. Tem uma produção muito grande sobre a questão da história do samba em São Paulo. Você tem o professor Amailton, por exemplo, da PUC, que o doutorado dele foi sobre a obra de Geraldo Filme, e que é uma tese que tem quase 500 páginas e que se reverteu num livreto que talvez ele teve que enxugar bastante para que alguma editora pudesse publicar. Então tem toda essa questão da indústria cultural, no que tange a questão do mercado editorial, não se interessar por esse tema, porque acha que não tem nicho de mercado, né? Então tem toda essa questão. Por exemplo, eu tenho produzido agora, até por indicação do Bruno, meu primeiro livro vai sair agora em janeiro, né? O título do livro é Casa Verde, uma pequena África paulistana, que eu recorto no bairro da Casa Verde, mas vou falar sobre a produção cultural criativa da população negra que vive na zona norte de São Paulo. Todas as escolas de samba, ilês de candomblé, grupos de capoeira, enfim, afoxés que estão ali presentes e que dão essa contribuição na formação, na manutenção e no fomento da cultura preta na zona norte de São Paulo, a partir do processo de expansão do centro, higienização étnica, todo aquele problema social que nós tivemos, que a negrada foi colocada lá e que expandiu culturalmente. Para além disso, tem outra pesquisa também já está pronta, que eu levei ela também para poder mostrar, o Fransmar falou, guarda, né? Vamos deixar para depois, que é Ancestralidade e Oralidade, História e Memória do Samba de São Paulo, que é uma pesquisa que eu faço desde o século XVI, né, com o processo diaspórico, a chegada dos primeiros povos africanos, no processo de escravização de africanos para cá, o primeiro grupo macrolinguístico que foram os bantos, na região central da África, e que como esses batuques, que a Yamaitê chama a atenção para isso, que esse samba ele não nasce em 100 anos, né? Ele é datado daí por conta dessa questão, dessa indústria que vai olhar o samba como um produto, não como um elemento étnico de resistência, né? E de ressignificação, né? Da travessia de África para cá, esse continente, e que esses batuques foram fundamentais para poder estabelecer o que nós temos de samba hoje. Sobretudo em São Paulo, com essa questão da cultura banto muito forte nos batuques do interior, que vão dar essa característica para o samba rural de São Paulo. Então esse livro vai tratar sobre isso. E o outro também, que é a biografia da velha guarda do Camisa Verde e Branco, que eu já estou quase terminando, que na verdade é uma quadrilogia que a gente está pensando, então vamos tentar negociar isso também. Já convidei o Bruno para poder terminar os outros 3, que são as biografias da velha guarda do Vai Vai, da Nenê e da Peruche, que o do Camisa já está quase pronto. E a gente às vezes não encontra mercado para isso, né? As editoras se interessam em publicar isso. E aí, trazendo um pouco para essa questão do ranking dos 50, é pensar o seguinte, um pouco do que o Bruno traz, né? Das 50 pessoas convidadas, nós éramos 4, e das minhas indicações foram 10, o único livro que eu indiquei que não era daqui foi o livro do Lã, hoje, Escola de Samba de Lã, que os textos eram de Haroldo Costa. E lá no júri tinha Haroldo Costa, Sérgio Cabral, tinha toda uma galera que já tem uma potência no sentido de produção
literária, de pesquisa no Rio de Janeiro. E aqui a gente indicou sim, eu indiquei tanto do Bruno, indiquei tanto os Sambas Escritos, porque eu também tenho um artigo publicado, né, nos Sambas Escritos. O Wilson Rodrigues, que vai escrever assim, um dos primeiros livros para falar sobre essa questão da movimentação do samba, o livro da Olga Rodrigues, o livro da professora Maria Aparecida Urbano. Então, algumas produções a gente indicou, mas infelizmente você tem outras pessoas também votando, né? E aí pensar, por exemplo, eu indiquei também, e aí a maioria eu não tô tipo me eximindo da responsabilidade, dizendo que obviamente você vai indicar e você tem um número de pessoas que vão votar que são maiores do que aqui de São Paulo. Mas foi indicado também o livro da Raquel Muniz, que fala sobre a questão da história da Clementina de Jesus, que na verdade foi um trabalho de TCC delas que começaram. Sim. Eu, inclusive, participei da época da pesquisa, né, falando um pouco sobre essa trajetória da Clementina. Foi indicado também. E dizer que tem livro da Aracide Almeida, tem outros livros também de mulheres, né? Então, foi o que mais me espantou, foi que nenhuma biografia de mulher negra ou mulher do samba foi ranqueada. Eu acho que nesse sentido, os agentes que produzem conteúdo sobre samba, eles têm essa dívida, né, com as mulheres negras do samba. Com tudo. Sem dúvida. Isso é uma coisa que eu problematizo na minha pesquisa, que é assim, de alguma forma, e aí eu só consigo observar e afirmar isso 2 anos depois, quase 2 anos que a gente lança a coleção, possibilitar que, pelo menos dos 4 livros, 3 praticamente sejam escritos só por mulheres, também ressignificar e reocupar um lugar na bibliografia do samba que não tem produção e que não difunde a produção dessas mulheres negras. E a gente está falando de mulheres negras. Só para encerrar mesmo, assim... Não, você não vai encerrar, não. Deixa só para não esquecer, outro detalhe é que esse ranking foi feito por uma maioria de homens. Sim. Eu acho que só entrou a professora Marília, que acho que foi a 2ª ou 3ª mais votada, e eu vi o nome da professora Maria Aparecida Urbano e a Lígia, que escreve com a... Ela escreve com a Marília? Não, a Lígia que escreve com a Marília. Então, eu acho que é muito pouco, né? Então, enquanto só homens brancos, só intelectuais que não sejam do samba, falar sobre o samba, então a gente vai deixar alguns sujeitos importantes de fora, né? Exato. Então é só para problematizar mesmo. Você quer completar? Ou era você que queria completar? Eu queria completar e dizer exatamente isso. Você chamou um pouco a atenção para isso, né? Que talvez nos próximos processos que acontecerem, que a gente também possa problematizar isso. Sim. De dizer que é o seguinte, que a academia produz muitos intelectuais importantes que vão pesquisar o samba, mas que o samba também produz muitos sambistas bons que vão para a academia e que possa também levar um pouco dessa bagagem e trazer às luzes do conhecimento das pessoas que nós não só fazemos samba no sentido rítmico da palavra, mas também fazemos samba no sentido da produção intelectual também, que precisa ser evidencializado, e a gente tem que disputar essas narrativas aí. Pois eu abri o fórum dizendo que para nós da BRZ, ou para nós que estamos organizando, ou até para o Inovabra, que abraçou esse projeto, para os parceiros, Bar Samba, o Pasquim, a AIG, para nós o samba vai além de ser um gênero musical, né? E eu estava falando com o Moisés também, que se fosse um gênero musical somente, ele realmente teria morrido. Não só agonizaria, ele realmente morreria. Só que ele só não morre porque ele não é só música. É ancestral. É ancestral. Vamos para as perguntas? Boa tarde, Salgatinho. Não tem pergunta? Eu faço. Acho que já deu nosso horário. Temos só 5 minutos? 5 minutos? Alguém quer fazer pergunta? Para os estudiosos? Eu posso fazer uma pergunta para mim mesmo, se vocês estiverem tão tímidas e tímidos assim, tá tranquilo. Bom, então eu vou encerrar, porque aí a gente tem um intervalo. O último painel, que é o 3º painel, é um painel que a gente quer conversar com quem faz samba, né? Portanto, a gente vai ter inclusive samba aqui, porque a gente quer saber quem faz samba, quem vive de samba, não que eles não vivam do samba. Eu acho que Tadeu, a Maitê, o Bruno é um professor de história, né? Mas a gente tem aqui pessoas que fazem do samba uma profissão e que vivenciam e vivem do samba. Mas a gente quer conversar com sambistas, né? E vai colocar também na roda o Moisés da Rocha, que é um dos maiores comunicadores do samba de São Paulo, e que ele criou várias gerações que foram seguindo ele, não só como eu, me inspirando para ser também uma radialista, como vários sambistas aqui que foram vendo uma luz no fim do túnel
na sua carreira ouvindo Moisés. Então, vamos encerrar? Então, eu agradeço a Maite Freitas, jornalista, atriz, produtora, mãe da Ilunde, maravilhosa, que fez aniversário no dia 2 de dezembro, Dia Nacional do Samba. Filha. A Ilunde tem várias madrinhas extras, eu também sou madrinha da Ilunde. Pronto. Bruno Baronetti, escritor, historiador, obrigado, parabéns pelo livro escrito sobre o seu Carlão Peruche. Ele merecia e o samba também. O nosso parceiro sambista, cantor, compositor, gestor, político, Passista, quase mestre-sala, Tadeu Caçula. Vamos para o café? Ou vamos para o café para a gente arrumar os convidados? Deixa eu tirar uma foto com eles. 20 minutos. Prepare.